Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois aí, são 15 horas mais 2 minutos, horário de Brasília. E como já anunciamos, a partir de agora vamos então para o nosso debate. E o debate de hoje está relacionado com uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que atendeu o pedido do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, e autoriza extrajudicialização de divórcios e inventários, mesmo com filhos menores e testamentos. Então é nessa linha que nós vamos conversar com a nossa convidada, como também com os nossos convidados, e saber qual é a diferença, o que muda, principalmente para quem de alguma forma busca esse serviço. Antes era na justiça e agora esse serviço pode ser buscado nos cartórios. Então, a partir de agora, nós vamos cumprimentar os nossos convidados, a nossa convidada, presentes aqui no estúdio. Começo com a doutora Ana Carolina Sena, a doutora Carol, né, que é especialista no direito de família e sucessões e preside, portanto, aqui na capital federal, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Doutora Ana Carolina, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito boa tarde para a senhora. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Walter, querido, boa tarde. Boa tarde aos meus colegas também, Fernando, Jaderson. Hoje, assim, é uma edição especial, uma participação especial, porque é um tema realmente muito caro e muito importante para nós, do IBDFAM. Estamos aqui com o nosso presidente da Comissão de Notários e Advocacia Extrajudicial, Fernando, vice-presidente, doutor Jaderson. Então, é uma luta de muito tempo, Walter, que a gente vai falar um pouquinho adiante, mas, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo convite, presidente Fernando. Obrigada por essa tarde de discussão. É uma honra estar aqui nesse estúdio lindo. Adorei. Opa, e vai ficar mais bonito ainda, doutora. Inclusive, já estamos no YouTube. Você que, caso queira nos acompanhar através das imagens, do som, é só sintonizar, né? YouTube e cravar Rádio Justiça ao vivo. Vai, portanto, ter acesso aqui às imagens, como também ao som aqui do nosso debate. Deixa eu cumprimentar também o doutor Jadson Costa Amaral, doutor Jadson, vice-presidente, portanto, da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAM-DF. Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, doutor Walter. Boa tarde, doutora Carolina. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer pela presença de hoje para a gente debater esse tema tão importante para a advocacia que vai ajudar os nossos colegas na luta diária de preservar os direitos dos clientes. Muito obrigado ao senhor. Doutor Fernando Cardoso, advogado, professor de Direito Notarial e Registral, ele que é diretor especialista, né, no direito das famílias e sucessões e preside a Comissão de Advocacia Extrajudicial da OAB Guará e é o vice-presidente da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAM aqui da nossa capital federal. Doutor Fernando, é sempre muito bom tê-lo aqui nos estúdios, nos debates. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor. Walter, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer, um privilégio poder estar aqui. Já conheço há muito tempo, já tivemos algumas vezes aqui, né? E o assunto da advocacia extrajudicial nos é muito caro e é um assunto empolgante para nós, porque é mais uma porta que se abre em favor do jurisdicionado, do cidadão, do advogado, de forma a fazer justiça de uma maneira mais rápida, mais célere, e com isso mitigar eventuais dores e traumas que possam haver para as partes envolvidas. Eu fiquei aqui imaginando, porque geralmente quem entra com uma ação quer pressa, quer realmente ver logo ali, portanto, o resultado. Mas claro que a justiça tem o seu tempo. E nós precisamos respeitar o tempo da justiça, como também os cartórios também têm o seu tempo e também precisamos respeitar o tempo de cada cartório. Mas questão de testamento, como também a questão do divórcio, são questões que geralmente na justiça, por conta da fila e a quantidade de ações, se levava realmente um tempo em que as pessoas às vezes ficavam meio que angustiadas, esperando para ver o final. Mas acontece que tivemos um instituto, no caso, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que entendeu que portanto, uma dessas ações, né, de divórcio ou então de inventário, poderia ser feita tranquilamente nos cartórios de forma extrajudicial. Mas para que pudesse valer realmente
Enfim, esse ponto de vista, era necessário convencer e, de certa forma, mostrar para o Conselho Nacional de Justiça a importância. E isso foi realmente mostrado, provado, e tanto que o CNJ, portanto, determinou, através de uma resolução, que assim, portanto, fosse feito. Como é que isso tudo começou, hein, doutora Carol? Olha, Walter, é uma longa batalha, né? Não começou ontem. Nossa, tem muito tempo. Inclusive, alguns estados já tinham resoluções específicas, que o Fernando pode até falar melhor que eu. Mas o CNJ ele veio padronizar e possibilitar todos os cartórios, né? Outros temas a gente vai falar também. A questão muitas coisas importantes, porque o que a gente vê nas notícias é só a questão do inventário com menores e confiscamento. Tem mais coisa. É um grande avanço essa resolução, né, Fernando? E é uma longa batalha. E essa resolução, ela surgiu de um pedido de providências pelo IBDFAM, que é um dos requerentes. Aí eu digo IBDFAM, o nacional, nós aqui no DF já vínhamos trilhando também esse caminho. Antes da senhora entrar, o IBDFAM. O IBDFAM ele é focado na família. O que é isso, esse né, trabalho? Paulo? O que é o IBDFAM? Vamos começar esse por nome aqui. que até é estranho, Pronto, né? vamos A primeira começar vez por que ele, eu ouvi, então. eu lembro assim, nossa, que nome diferente. Bom, o nosso querido IBDFAM, e eu digo querido porque eu acho que você já percebeu, que todo mundo que vem aqui fala do IBDFAM é apaixonado. É apaixonado. Teve uma amiga de uma diretora do nosso IBDFAM do Distrito Federal que outro dia perguntou para ela assim, é uma pirâmide esse IBDFAM? Porque que todo mundo que faz parte quer chamar todo mundo para fazer parte, mas é justamente o que nos move, Walter, que é a paixão pelo estudo do direito das famílias e sucessões, né? É um trabalho voluntário, veja. O IBDFAM é um instituto técnico-científico que ele estuda o direito das famílias e sucessões. Então, a gente tem hoje mais de 20 mil associados no Brasil inteiro. Todos advogados? Não, é um instituto multidisciplinar. Isso que é muito interessante, Walter. Tá Multidisciplinar. Hoje, aqui no Distrito Federal, a gente tem 23 comissões temáticas. Então, é um instituto que a gente tem, por exemplo, no Distrito Federal, tabeliães, temos magistrados, temos conselheiros tutelares, temos psicólogos, porque quando eu falo em família, em proteção à criança e adolescente, eu necessariamente estou falando de uma rede de proteção. Nós temos delegado, hoje teve a palestra no CEUB de uma delegada que é presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica do IBDFAM. Então, nós temos diversos profissionais que atuam nessa rede de direito das famílias e sucessões. O IBDFAM ele é sempre vanguardista nessas causas interessantes que realmente mudam o direito das famílias. Por exemplo, o divórcio direto no Brasil foi uma proposição do IBDFAM. Antes precisava justificar o divórcio, precisava esperar um lapso temporal para daí então poder. O IBDFAM ele propôs o que veio pela emenda constitucional de 2010, o divórcio direto no Brasil. Então, de fato, as discussões de família e sucessões, você que ainda não faz parte, que gosta da área, que pretende atuar na área, se associa ao IBDFAM, porque a gente tem um arquivo, né, no IBDFAM de jurisprudência, de artigos, e a gente, de fato, todos os estados são atuantes, a gente, de fato, está sempre à frente nessas questões, como essa resolução, que foi uma proposição do IBDFAM, que assim que saiu, né, Fernanda, a gente já estava lá no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp do DF aqui, que a gente está o tempo todo conversando, assim que saiu a gente já mandou, falou, todo mundo comentando, a gente gravou uma live na sexta-feira passada, ainda não tinha nem publicado a resolução, que publicou no dia 30/8, na sexta última, mas já tinha o texto provisório, posso chamar assim? Um texto provisório e já foi discutido a live sensacional. Gente, eu vou puxar a sardinha para o Fernando, para o presidente da comissão de notários. O que vocês fizeram foi ganhar-se no bom sentido, uma dinâmica de trabalho para o Brasil. Exatamente, para as famílias, para os nossos clientes, para a sociedade, eu posso assim dizer, Walter, porque é um trabalho voluntário. A gente faz porque a gente gosta. Então, o professor Fernando e o Geraldo, que é diretor do IBDFAM e é tabelião, eles fizeram uma live na sexta passada explicando todos os pontos dessa resolução. E por que eu te falo que eu puxo sardinha? Porque eu estudei a resolução pela live também, lendo a resolução e acompanhando a live, porque eles fizeram assim uma live completa, explicando como era antes, o que mudou. Então, já recomendo, gente, sigam o IBDFAM DF no Instagram. Quem quiser, de fato, a síntese, uma síntese que eu digo completa, tá? Em 1 hora eles conseguiram destrinchar todos esses avanços da resolução. Tá no nosso Instagram, tá salvo lá no IBDFAM DF. Bom, me dá licença só um instantinho? Pois não, doutor Fernando. Já que estamos falando tão bem do IBDFAM, vamos lá. Temos que ressaltar também o brilhante trabalho da diretoria anterior e da atual, que fez com que o IBDFAM DF fosse
considerado o melhor dos IBDFANs do Brasil. Sério? Então é com muita honra e um privilégio enorme que eu faço parte desse grupo do IBDFAN DF, e eu tenho que falar, aqui está a nossa presidente, Carol Sena, que toca simplesmente o melhor IBDFAN do Brasil, é o IBDFAN do Distrito Federal. Só para o ouvinte entender, doutor Fernando, essa missão eu vou passar para o doutor Fernando e também para o doutor Jaderson. E só para o ouvinte entender, antes dessa resolução do CNJ, de permitir que nos cartórios se fizesse, portanto, testamento, aliás, os inventários, como também os divórcios, como é que era? Quer dizer, tinha que ir para a justiça? Então eu começo com o doutor Jaderson. Então, Walter, como é que acontecia? O cliente chegava, falava para você, doutor, um parente meu, infelizmente, faleceu, a gente precisa proceder com o inventário. E você fala, tudo bem. Aí tem um rol de perguntas que a gente faz. Primeira pergunta, tá, tem quanto tempo que ele faleceu? Porque pela legislação nós temos um prazo de 60 dias para ingressar com o inventário na justiça. Segunda pergunta, tem menor ou incapaz? Por quê? Antes da resolução, se tivesse menor ou incapaz ou testamento, obrigatoriamente a gente teria que ingressar com a ação judicial. Eu só quero que o senhor fale o que antes da resolução... Antes da resolução. Então, assim, ou seja, era muito documento, muita resposta tinha que ser dada. Sim, demora, porque nos últimos dados, eu estava até debatendo com o professor Fernando, os últimos dados que eu tive acesso, de 2019, do CNJ no Justiça em Número, 10% das ações judiciais no Brasil são de inventário. Sério? Sério. 10%? 10%. Uma em cada 10. Nossa. Além disso, o tempo médio de um inventário consensual era de 1 ano e 9 meses. Assim, a gente tinha um ano, a ação tramitava obrigatoriamente por 1 ano. Isso na até justiça? Mais. Isso na justiça. Tá. Antes da resolução, teria que entrar com essa ação e esperar 1 ano e 9 meses, via de regra, tempo médio. Agora não. Agora, tendo toda a documentação, a gente pede homologação de imposto, documentação dos partícipes, documento pessoal, dando tudo certinho na documentação exigida pela resolução, a gente ingressa no cartório, tendo parecer favorável do Ministério Público, já se faz a escritura pública de inventário. É uma desburocratização muito grande do processo. Uhum. Generalmente, o tempo de inventário no cartório é de 60 dias, máximo 60 dias. Entre 1 ano e 9 meses e 60 dias, a gente tem uma redução de tempo muito grande. Tá. Agora, o doutor Jaderson, doutor Fernando, falou no Ministério Público, ou seja, o Ministério Público tem que estar, portanto, presente nesse processo extrajudicial, ou seja, não vai para a Justiça, mas o Ministério Público tem que estar presente. Olha, Walter, essa questão é muito interessante. Então, para nossos ouvintes e telespectadores no YouTube, tem que deixar claro que nós estamos ainda dando passos para regulamentar como será esse procedimento no cartório. Não está regulamentado. Ainda não. Estamos discutindo um ponto muito importante. Mas, em termos gerais, vou explicar como será. Juntam-se todos os documentos e se apresenta ao tabelião. O tabelião ele deverá seguir algumas determinações. Primeiro, o quinhão do menor, ou seja, aquela parte que vai caber ao herdeiro menor ou incapaz, não pode ser objeto de qualquer tipo de ato de disposição. Ah, vamos vender esse carro aqui, que vai ficar também, poderia ficar para o menor, esse apartamento, esse lote. Não pode ter nenhum tipo de ato de venda, que a gente chama de cessão de direito hereditário. Então, nenhum ato de disposição, certo? Segundo, essa parte que cabe ao menor vai ter que ser feita por uma partilha igualitária simples. Vamos traduzir? Tirado do juridiquês para o português. Toda vez que você vai dividir os bens de um inventário, você pode fazer de algumas maneiras. O normal é que cada um fique com partes iguais, certo? Que determina a lei. Se todos os herdeiros são da mesma classe, todos devem ficar com o mesmo quinhão. O que é herdeiro da mesma classe? Se for, nós temos algumas classes no Brasil. Os ascendentes
que são pais, avós, bisavós, os descendentes, que são filhos, netos, bisnetos, os cônjuges ou os conviventes, marido, mulher ou então companheiros, né? E os colaterais, que seriam os irmãos, os tios, os sobrinhos, nesse sentido. Então, essas são as classes de herdeiros. Então, se, por exemplo, você faleceu deixando 3 filhos, todos os bens deveriam ser partilhados igualmente entre os 3 filhos, certo? Essa é a partilha igualitária simples. Você vai ficar com... São 3 filhos, então cada filho, 1/3, restará sobre cada um dos bens, certo? Certo. Perfeito. Nós temos a partilha igualitária, que a gente pode chamar impura ou complexa, que é calcular em cima dos bens, por exemplo, bens totais do espólio, 900 mil, 3 herdeiros, 300 mil para cada herdeiro. Mas então cada um não fica em cima de cada um dos bens com 1/3. Mas a gente faz um cálculo para que, por exemplo, o filho A fique com 2 bens, que somados fique com dê 300 mil. O segundo filho fique com 5 bens, que somados dê 300 mil. E o outro fique com mais 2 bens, que somados dê 300 mil. Então, todos receberão a mesma parte, mas não em cima de todos os bens especificamente. Essa partilha é igualitária também, quinhões iguais, porém impura. E a outra parte, a gente chama de impura ou complexa. A terceira parte seria, então, uma partilha desigual. Ou seja, que alguém fale assim, não, eu fico com mais aqui, você fica com menos, e esse que recebe a mais, recebe como se fosse uma cessão de direitos hereditários. Ou seja, eu e a doutora Carol somos irmãos. A doutora Carol vai ficar com um quinhão a mais, então eu estou cedendo uma parte para ela ficar com um quinhão maior, né? Se eu vou ficar com o menor Mas se a e doutora ela com o Carol maior. não for boazinha, não aceitar essa... Não, isso tudo tem que ser negociado, Tem que né? ser negociado. Antes se de ir as- pro papel tem que ser negociado. Sim, por exemplo, vamos dizer, eu e a doutora Carol somos irmãos, então vamos tratar da herança de papai. Ela mora numa casa há muito tempo, que está no nome do pai. Certo. E eu moro num apartamento, só que a casa vale 500 e o meu apartamento vale 300. Certo. E a gente faz o acerto, olha, vamos fazer o seguinte, não tem dinheiro, só tem os 2 bens. Então você fica com a casa de 500 e eu fico com o apartamento de 300, onde cada um já mora. Então, ela não está ficando com 200 a mais? Sim. Isso é uma maneira de se considerar uma cessão. Eu estou cedendo meus 200 para você. Então, para ela ficar com um quinhão um pouco maior, isso gera imposto. Então, voltando aqui para a nossa resolução 571 do CNJ, definiu-se que quando houver menores ou incapazes, né, porque você também pode ter maiores, filhos maiores, com espectro autista, por exemplo, ou com incapacidade, não é, intelectual. Então, essas pessoas deverão ter seus quinhões igualitários, ou seja, o quinhão dela deve recair sobre cada um dos bens em partes iguais, já para resguardar. Então, está vendo que tem alguns aspectos muito interessantes para resguardar os menores. Quanto ao Ministério Público, ele não será afastado. Por quê? Porque ele tem que participar como fiscal da lei. Ele é um curador dos direitos desses menores ou incapazes para verificar justamente se eles não estão tendo algum tipo de prejuízo, se alguém não está tentando obter Passar a vantagem perna. em cima deles, passar a perna no popular. Ou seja, o Ministério Público é relevantíssimo nesse aspecto. Mas ele ele só serve entra como se um tiver curador. ele só entra se tiver menor e incapaz? Menor ou incapaz, Aí entra o exatamente. Ministério Público. Exatamente, ele entra como curador de menores ou como curador de incapazes, para fiscalizar a aplicação da lei. Ora, se o Ministério Público é importante para fiscalizar a aplicação da lei para menores e incapazes, tem que manter a participação do Ministério Público também no cartório. Como será feita? Aí é que é a questão. Estamos hoje na discussão, uma parte entende que o Ministério Público entrará depois da lavratura. Em termos técnicos, eu discordo frontalmente, já posso dizer que a posição do nosso diretor Geraldo Felipe, que é tabelião também, é absolutamente contrária à participação do Ministério Público depois de lavrada a escritura, porque o ato já está pronto. A gente quer a participação do Ministério Público antes. O tabelião recebe os documentos, lavra a escritura, ele faz uma minuta de escritura, deixa tudo prontinho, manda para o Ministério Público e fala, Ministério Público, ó,
O modelo que nós estamos aqui para lavrar é esse. Verifica se está tudo ok. O Ministério Público olha e diz, está sim, está tudo ok, pode lavrar desse jeito aqui. Então é um carimbo, não pode mais ter inovação. Volta e nós entendemos que aí sim se lavra. Por razões técnico-científicas, que fica difícil explicar aqui, porque a gente tem muito ouvinte que não é da área jurídica, né? É nesse ponto que eu quero avançar mais. Vamos? Na expressão bem assim, eu vou arrancar o couro do senhor aqui para Vambora! gente, né, doutora Carol, entender bem aqui o assunto. Antes de ir para a doutora Carol, volto com o doutor Jaderson, ainda neste campo da explicação, que ainda está meio que nebuloso, né? Eu não sou da área do direito, como também milhares não são. É evidente que vocês tiram de letra, né? Portanto, este assunto. Só para que o ouvinte realmente possa entender o ganho para a sociedade com essa resolução do CNJ, que agora, portanto, para resolver questões de divórcio e também de inventário, os cartórios agora fazem, portanto, prestam, portanto, esse serviço. O ganho é significativo para a sociedade. Porque, primeiro, você vai desburocratizar o inventário. Você não vai mais esperar aquele tempo de 1 ano e 9 meses, na média. O senhor falou a palavra mágica aí, desburocratizar. Isso. A gente tem um ganho muito rápido, porque o texto da resolução diz que a escritura é título hábil para você fazer os registros. Então, você fazendo o procedimento cartório, você consegue resolver um processo de inventário em menos de 3 meses, estando tudo certo. Então, você ganha um tempo hábil, você não precisa mais perder tempo indo ao judiciário, fazendo declarações, as últimas declarações que são primeiras declarações, formal de partilha e últimas declarações no processo de inventário. São 3 declarações antes de chegar à partilha e chegar ao registro. No cartório, não. A escritura pública, tanto tudo concorde, o inventariante já pode proceder com o registro. Não precisa, já pode proceder com o registro, ele não precisa esperar finalizar todo esse procedimento judicial. Então, tem o ganho de tirar do judiciário, desafogar um pouco o judiciário e o ganho de tempo para o cidadão. Não fica com o processo arrastando por vários anos. Posso dar uma palavrinha? Desculpa, quer falar, presidente? Eu vou só complementar, mas fala primeiro. Eu vou explicar. Nas aulas que a gente fornece para os estudantes de direito, nós explicamos que há um grande funil dentro do judiciário. Nós temos dezenas de técnicos judiciários, nós temos dezenas de analistas do judiciário, nós temos alguns assessores de juízes e a sua causa, em cada uma das varas, tem um juiz. Olha o funil, como vai descendo. Então, chega um momento em que os processos vão sendo conclusos e vão para os gabinetes dos juízes. E quantos juízes tem para julgar aquelas centenas de processos conclusos? Ou seja, não é que o juiz não trabalhe, não é que o técnico judiciário não trabalhe. É que o volume é muito grande. Não tem como, é um funil, sim, entende? Imagina. É humanamente impossível. E eles trabalham, sim, e muito. Trabalham, mas é humanamente impossível. Como um juiz pode, em 24 horas, decidir a respeito de 150 processos que estão conclusos para ele, isso é impossível. Certo? No judiciário, não. O judiciário, tudo é muito sinérgico, porque o tabelião, ele tem uma série de prepostos, de empregados que trabalham, que são os escreventes, que já são treinados para receberem os documentos e analisarem. Qualquer questão diferente, recorre-se ao tabelião, para verificar, olha, essa é uma situação anômala, diferente, certo? Se não, os escreventes são preparados para isso. Então é muito sinérgico porque já se recebe, já se analisa documento, já se pede mais documento, já se diz se pode lavrar, se não pode, como fazer, como não fazer. Complementa documentos, vem para cá, recebe de lá muitos escreventes, falam, não, me manda esse documento por WhatsApp. Sabe? Não, esse documento aqui, há muito documento, me manda no e-mail. Já recebe no cartório, já imprime, já olha, digita. Então é muito rápido, muito sinérgico. Isso é que é importante para a população entender.
vou falar assim, puxar a sardinha para o meu lado, porque a gente já tem alguma experiência, né? Sim. Eu já fiz em 62 horas, do falecimento até a lavratura da escritura, eu fiz um inventário. Em 62 horas, em menos de 3 recorde, dias. né? Não sei, eu nunca conversei com todos os cartórios, mas no Comparando cartório que eu com- fiz, Comparando foi. com o rito da justiça, alguma coisa assim, é o que nós estamos aqui também tentando entender, ou levando o entendimento para o nosso ouvinte, né, doutora Carol? Né, só complementando o que os colegas falaram aqui de forma brilhante, desafogar o judiciário é algo que é importante e é benéfico para toda a sociedade. Porque ao tempo que eu desafogo o judiciário e eles têm menos processos para apreciarem, eu vou ter mais qualidade, eu vou ter mais rapidez, eu vou ter mais eficácia, eficiência nas decisões e na tramitação no procedimento judicial. Mas, Walter, é importante a gente contextualizar um pouquinho e explicar de forma muito clara que são universos diferentes. Por que eu te falo isso? Eu, como o Jaderson falou os números aqui, eu tenho um inventário lá no escritório de mais de 2 anos consensual. Sério? Com crianças, sim. Porque a gente apresenta as primeiras declarações, aí às vezes falta um documento, falta outro, aí as certidões passam dos 90 dias, eles pedem certidões atualizadas, aí prazo de 15 dias para aí passa para o Ministério Público, não tem prazo, em tese, para que eles emitam o parecer, e como foi falado aqui, eles têm muita coisa para fazer, muito processo, o judiciário está abarrotado, e aí vai concluso para o juiz, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, e olha que aqui no DF a gente tem uma situação de muito privilégio. Privilégio. Aqui no Distrito Federal, Diferente dos tudo outros tramita estados. muito rápido. Muito Quando você rápido. vai olhar os inventários nesse Brasilzão continental, Walter, assim, de fato, tem processos que demoram anos de tramitação. E quando você pensa no melhor interesse da criança, qual que é o melhor interesse? É uma resolução rápida. Né? Assim, e principalmente quando tem envolvimento de uma criança ou adolescente no inventário. E aí eu vou até ilustrar, uma colega minha que é advogada, quando eu postei o vídeo do Fernando falando sobre a resolução, no Instagram, ela me perguntou assim, você gostou disso? Você está feliz? E a desproteção? Não. Por quê? Passar pelo Ministério Público é a proteção que a criança e o adolescente precisam, né? Justamente para averiguarem se estão atendidos os seus direitos e garantias fundamentais e os seus interesses naquele processo. Mas quando eu trago essa possibilidade para o extrajudicial, está perfeitamente atendido. Talvez mais bem atendido por conta da celeridade. Para você ter uma ideia, Walter, quando a gente vai fazer judicial, e aí se tem um incapaz ou criança, a gente já fala, poxa, vai ter que ser judicial. Quando a gente faz judicial, a gente já se prepara assim para trabalhar pelo menos 1 ano naquele processo, mesmo consensual. Fala, poxa, tão fácil de resolver, Exatamente. tem um incapaz, a gente vai ter que levar para o judicial e vai demorar. Exatamente. Então, o que era o mais importante disso tudo? A participação do Ministério Público. E agora, existe essa possibilidade no extrajudicial que protege o interesse da criança e adolescente. Para você ter uma ideia, assim, é tão simples, principalmente cartórios que a gente está acostumado a trabalhar aqui no Distrito Federal, que facilitam tudo, né, Fernando Jaderson? Às vezes você manda o requerimento com a descrição dos bens, dos herdeiros, com os documentos e tudo. Alguns já auxiliam até na busca das certidões, por exemplo, que tem que, do decújio, às vezes tem que tirar certidões de nada consta, enfim. Alguns já facilitam isso pra gente e a gente manda esse requerimento, eles só falam que a gente quer a complementação desse requerimento, o processo já tramita muito rápido. Alguns facilitam a emissão do imposto, inclusive, para o advogado e para os clientes. Então, assim, são universos diferentes. O avanço dessa resolução é absurdo em termos de sociedade mesmo. Porque eu posso te dizer, com os números que o Jaderson trouxe, posso dizer que a diferença é gritante da demora do inventário judicial para o extrajudicial. Então, protejo a criança e o adolescente na via extrajudicial, excelente. Eu vou proteger também porque ela vai ter uma tramitação muito mais célere da proteção, do resguardo dela, dos direitos daquele inventário. Se fala bastante aqui a palavra proteção da criança ou do menor, do adolescente. Que proteção seria essa? Quer dizer, no imaginário de um leigo, as partes iguais ali foram, de certa forma, conduzidas, mas tem um menor que fica, portanto, com a sua parte. Mas ele é menor. Quem é que vai cuidar da parte desse menor, já que ele continua sendo incapaz? Doutor Jaderson. Opa, bom, Walter. Então, essa proteção, via de regra, no caso de inventário, cabe ao inventariante. O inventariante tem que zelar pela integridade do espólio. Ou seja, ele não vai deixar deteriorar o bem, ele tem que zelar o bem. Mas é sempre assim? Ele é bem zeloso? Não, nem sempre o inventariante é bem zeloso. Um dos perigos da demora do inventário é justamente o perecimento de alguns bens. Por exemplo, como o doutor Fernando falou, alguns
maioria dos inventários que se fazem não tem dinheiro. Tem bens. Tem bens, não tem dinheiro. Dinheiro é fácil de dividir. Agora, como é que você divide um carro? Uma casa, uma fazenda? Sim. Cotas sociais, às vezes. Cota social de empresa. Falecido, às vezes, parando de administrar, a empresa, com o passar dos anos, vai acabando. Pois é. E Quem tem que cuidar disso é o inventariante. E quem fiscaliza o inventariante? É o Ministério Público, os outros herdeiros e interessados, os credores do decujus. Todos esses fiscalizam a atuação do inventariante, para que não deixar aquele patrimônio se perder com o tempo, se deteriorar. Então, o inventariante zeloso, ele vai correr atrás da declaração de imposto, das certidões necessárias para facilitar o andamento do processo. E aí, como a gente falou, essa proteção do menor, justamente, vai voltando um ponto que a doutora Carol falou, essa celeridade. Porque um bem perdido para o menor não tem volta. Quem é que vai responder? Quem vai responder patrimonialmente para aquilo é o inventariante. O inventariante ele tem que cuidar do bem para que ele não se perca com o tempo. E que o menor, quando atingir a maioridade, ele possa usufruir daquele bem. Quer dizer, essa decisão de proteger o bem, tanto faz se o inventário foi realizado na justiça ou como será no cartório de forma extrajudicial, quer dizer, a regra é a mesma, ou seja, o inventariante ele tem que ter a responsabilidade. Quer dizer, se por acaso o bem deste menor, quando ele crescer e vai lá buscar não existir mais, e aí, doutor Fernando, como é que fica a situação desse menor? Aí nós temos que separar as coisas e vamos explicar direitinho. Pronto. Dentro do inventário, enquanto houver o inventário pendente de partilha e de entrega efetiva da parte de cada um para o herdeiro, a administração cabe ao inventariante. Certo. Ele que representa essa massa de bens ali, também de obrigações, de dívidas, ele que representa e administra, certo? Quando encerra o inventário, esses menores ainda terão proteção. A proteção da própria lei, que está, por exemplo, no Código Civil, entendeu? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque os pais não podem dilapidar o patrimônio dos filhos. Se eles não têm pais, então terão tutores. Se eles forem doentes, se incapazes, terão os curadores. E aí, para isso, também já tem o Ministério Público de novo participando. Eventualmente, até pode ser provocado para falar, olha aqui, uma gestão fraudulenta, olha aqui, uma gestão que causou prejuízo. Aí as pessoas, eu estava falando sobre esse assunto um dia, e aí alguém falou assim, mas vai ficar muito desprotegido. Eu falei, mas hoje em dia, o pai e a mãe também não podem vender bem do filho? Aí ela, pode? Eu falei, pode, desde que consiga um alvará judicial. Ou seja, tem que pedir para o judiciário para vender um apartamento que está em nome do filho. Hoje em dia já tem essa proteção. Inclusive o inventariante, né, professor Fernando? Inclusive o inventariante também. O inventariante não tem todos os poderes, não. Né? Ele é um administrador ali. Isso. Ele não pode alienar sem autorização judicial. O Código Civil não permite hoje que ele tenha ampla liberdade de... Isso depois da sentença dada. Ou não, seja, isso concluiu... Antes. Mas depois, quanto aos filhos menores, sim, depois. O bem já está registrado em nome dos filhos menores. Para vender. Vamos vender o apartamento. Alvará. Tem que pedir um alvará judicial. O juiz tem que autorizar a venda do imóvel. Vai vender para quê? Porque nós vamos comprar um outro maior. Sim. Tem que justificar. Tem que justificar. Porque nós precisamos, porque a criança precisa passar por um tratamento de saúde. Entendo. Aí sim, nós vamos tirar do patrimônio dela. Entende? Agora, vender para quê? Porque nós vamos levar para a Disney. Não, o magistrado não vai permitir, o juiz não deixa. Ele fala, não, isso está tendo uma diminuição patrimonial. Vocês estão aqui para cuidar do patrimônio e, se possível, aumentar o patrimônio do menor, os pais, não é isso? E não viver dele. Então, essas questões que a gente percebe muitas das vezes aí sobre administração, tem uma artista de televisão, tem uma apresentadora de televisão aí, né, tem aquele ator de Hollywood, o Macaulay Culkin, né, aquele filme Esqueceram de Mim, que disseram que fizeram o mau uso do patrimônio dele. Essas questões podem até acontecer, mas no Brasil a gente tem que sair um pouco desse tom novelesco, né, de criação
grandes histórias, para perceber que existe um sistema de proteção. Interessante, né, doutora Carol? O doutor Fernando, como também o doutor Jaderson, eles falam com propriedade, evidentemente, que os pais, eles, uma vez que o inventário saiu e os bens estão no nome do menor, para que eles possam, então, desfazer, tem que buscar, portanto, aí, a autorização na área do judiciário. E para muita gente, quando uma criança busca, portanto, um inventário, porque os pais morreram. Quer dizer, nem sempre é assim. Ou seja, para que a criança, de alguma forma, tenha direito àquele bem, os pais, de certa forma, pereceram, faleceram, e eles ficam ali por conta de um inventariante, ou não é assim? Às vezes morre o pai, fica a mãe, ou então morre a mãe e fica o pai. Ou eles herdam, às vezes, de uma tia. Existem inúmeras situações que o incapaz, inclusive, às vezes a pessoa fica incapaz durante o inventário. Ela tem alguma incapacidade, né, sofre um procedimento de curatela, por exemplo. Todos esses casos que ou o incapaz ou a criança ou adolescente ela é herdeiro, antes tinham que ir para a justiça. E agora a gente pode resolver de forma extrajudicial. Mas uma coisa interessante, Walter, que eu queria puxar, é o que eles já falaram, mas o Fernando contextualizou e o Jaderson também contextualizaram a questão de o inventariante é um gestor daquela massa que não tem poderes amplos, ele tem que pedir autorização para vender, para pagar dívidas, né? Então, os poderes são limitados. É engraçado que quando a gente, às vezes, recebe clientes, né, para fazer o inventário, tem às vezes uma disputa muito grande de quem quer ser o inventariante. Eu sempre falo, gente, não é legal ser inventariante. Não. Vocês estão disputando, exato. Além de muito seguro, né, enfim, ato solene, que ele vai ter responsabilidades, ele vai ter muita coisa para fazer, buscar documento, aquilo, e ele não tem poderes como os outros pensam, como se entende de forma geral, que ele vai vender os bens, que ele vai pegar ali, que ele vai se aproveitar ali. A parte dele vai ser maior? Não, de forma alguma. É um encargo. Então, isso é muito importante ser dito. E essa resolução, e o Fernando já falou disso, então, sintetizando, o inventariante ele existe na constância do inventário. Feita a partilha dos bens, aí a responsabilidade é do pai ou da mãe, ou do tutor, no caso de não ter pai e mãe, daquela criança e adolescente. Mas olha que interessante, Walter, uma das situações também que a gente ia para a justiça, ao invés de fazer o extrajudicial, era ter que vender um bem para pagar as despesas do inventário ou até o imposto de transmissão. Então, em relação à criança ou adolescente, a resolução ela já traz essa impossibilidade do extrajudicial, como o Fernando já comentou. Ou seja, no inventário extrajudicial que tem criança ou adolescente ou incapaz, não há essa possibilidade de venda extrajudicial nessa resolução. Mas por que eu estou falando isso? Porque essa venda de bem, às vezes, ela é necessária para a gente dar andamento no inventário. E essa resolução, além da possibilidade do inventário com incapazes ou menores de idade, ela traz a possibilidade de alienação de bens no inventário extrajudicial. O que é muito interessante na nossa sociedade, né, Fernando e Jaderson? Que a gente, às vezes, tem muitos inventários que só tem um bem. Ou então, tem que pagar imposto, ninguém tem dinheiro. E agora, né? O que faz? Então, é muito comum a gente pleitear judicialmente do inventário que o juiz autoriza a vender o bem. Porque lembra que a gente falou que o inventariante não pode vender por conta própria? Nem para pagar dívidas. Então, a gente pleiteia essa autorização judicial para vender o bem. E agora, existe essa possibilidade no 11A, vou até abrir aqui que eu trouxe minha cola. 11A. 11A. De vender extrajudicialmente, né? Seguindo alguns pré-requisitos, essa possibilidade já existe, o que também vai desafogar o judiciário nesses inúmeros casos que a gente tem de ter que vender bem para pagar as despesas do inventário e o próprio imposto de transmissão. Quer dizer, vende o bem e o que sobrar, retirado o valor das despesas, é o que vai compor, portanto, a partilha? Isso. Exato. O que a doutora Carol falou é o seguinte, alguns inventários estão parados porque justamente só tem o bem, não tem outra coisa. Só tem um carro, só tem uma casa. Às vezes tem a casa e um carro. Isso. Aí o que o cara fala, só tem a casa e o carro, papai não deixou nada na conta. Como é que eu vou pagar o advogado? Como é que eu vou pagar o custo do cartório? Como é que eu vou pagar o imposto? Aí a gente pede autorização, alguns juízes entendem que é plausível e autorizam a venda do bem.
Outros, não. Olha, Tem que justificar, né? A gente tem que justificar. E os outros falam, não é bem assim. E se a venda desse bem, de certa forma, não for possível realmente zerar o que tem que ser pago? Ou seja, vai faltar dinheiro, mas foi vendido, portanto, aí o bem. E aí, como é que fica essa situação, doutor Fernando? Aí a gente faz o inventário negativo, né? O inventário fica negativo. O que é um inventário negativo? É quando não há bens a serem realmente partilhados. Mas quando não tem bem, é preciso fazer inventário? Sim. É também. Mas sim. Mas Justamente para Eu só estou provocando Ainda você. que na prática, né? A gente Ainda não que na veja prática muito. muita gente não faça, é verdade, doutora. Você já fez alguns? Não, salvo engano, eu fiz um, mas era alguma situação específica. Eu precisava fazer para alguma demanda que eu não me recordo agora, mas... Tem que regularizar o inventário para poder fazer outras questões. Inventário negativo. Isso. O inventário em si é obrigatório pela legislação brasileira. Certo. Que nem o professor Fernando falou, é quando não há bens ou quando o valor das dívidas de cujos é superior aos bens que ele deixou a partilhar. Porque no Brasil, a responsabilidade é patrimonial. Então, você não tem dívidas para pagar, você tem as dívidas, você não tem dinheiro para pagar, você vai arcar com os seus bens. Isso. Então vamos sair um pouco das novelas que a gente vê aí Sim, nos vamos canais de lá. televisão. E você que está vendo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente no rádio, que não é da área do direito, tenha certeza, você não herda dívidas. Tá? Aquelas questões que você vê em alguns filmes estrangeiros ou em novelas brasileiras, de que papai deixou 1 milhão em dívida para eu pagar. Não, isso não existe, tá? Mas isso é um ato ficcional. Os bens do papai arcam na medida das forças dele. Se ultrapassar, os bens do papai são 500 mil, as dívidas 1 milhão. A sobra de 500 mil, infelizmente, os credores ficarão a ver navios. Os filhos não pagarão esse excedente. Mas os 500 mil vão embora. Também vão embora. E não sobra nada para os herdeiros. Não. Mas aí não é melhor do que sobrar também Não, dívida? eu só estou provocando, porque é realmente bem interessante aí. É porque seu silêncio me assunto. chamou a atenção. Pois não, doutor Gerson. Então, Já o dessa. professor Fernando falou, muito bem, assim, você não vai herdar dívidas. Você pode não herdar aquele bem que vai ser usado para pagar a dívida. Mas a dívida em si não vai ser sua, não é sua responsabilidade. Vai ficar restrita ao patrimônio do falecido. Muitas pessoas não fazem o inventário justamente por isso. Eu não tenho bem, não tenho dinheiro, a certidão de óbito basta para mim. Mas não, o inventário tem que ser feito, independentemente se tem ou não o bem. Tem que ser feito. Perfeito. Agora, é uma questão que realmente chama aí a atenção. E quem realmente não faz, portanto, aí o inventário? Quer dizer, fica devendo, existe uma dívida que vai crescendo caso a pessoa realmente não faça o inventário, alguma coisa nesse sentido? Sim, o Código de Processo Civil prevê multa para quem não ingressa com a ação de inventário em 60 dias. O Distrito Federal não exige essa multa, mas alguns estados podem vir a exigir essa multa por não cumprir o prazo para ingressar com o inventário. E só complementando, Walter, a gente alerta os clientes que a qualquer momento pode ter a regulamentação da multa no Distrito Federal. Então é importante sim cumprir esse prazo. Claro. Porque outra situação que a gente averigua muito, né, gente? Os inventários se acumulando, né? Às vezes o esposo falece, eles têm aquela casa ali. Às vezes até falta de informação, dependendo do regime de bens, por exemplo. Não sabe que o outro é meeiro daquele bem, né? Porque está em nome só de um. Então, assim, tem diversas situações que fazem com que a pessoa não faça o inventário, deixa aquilo enrolando. O que acontece muito também é, por exemplo, ter um imóvel em São Paulo, que, salvo engano, tem, né, a aplicação da multa, assim, enfim. Isso. Cada estado Dependendo tem de uma onde regra. está o imóvel, se já tiver a regulamentação da aplicação dessa multa, vai ter. Mesmo o inventário tramitando aqui, por exemplo, né? A gente tem uma situação assim no escritório. Então, a gente sempre orienta os clientes e é importante que a gente diga para todo mundo, sigam esse prazo de 60 dias para não ter problemas futuros. E é aquilo, né? Quanto mais você deixa enrolar, mais a coisa complica. É um momento difícil, né? Geralmente, quando a gente acolhe alguém que está passando por um luto e ainda ter essa obrigação de providenciar documento é muito difícil. Então, peçam auxílio dos parentes, do advogado, né? Enfim, mas é importante que seja feito para evitar
transtornos futuros e até aplicação de multa. E transtorno é o que não falta, né? É o que não falta. Doutor Fernando? É o que não falta. Agora, o cartório em si está devidamente adequado, preparado para, de certa forma, atender essa resolução que ainda depende de regulamentação, doutor Fernando? Walter, eu posso dizer com a maior tranquilidade que a família ou o grupo, tanto de notários quanto de registradores, de tabeliães quanto de registradores no Brasil, é sensacional. Eu posso dizer que são pessoas preparadas, quase todas, quase 100% já, vindas de concursos públicos dificílimos e já estão acostumados com essas inovações de provimentos e de resoluções do Conselho Nacional de Justiça que surgem em um dia e já para aplicação no outro. Então, várias vezes a equipe dos cartórios fica até um pouco mais tarde à noite, depois do expediente, analisando, e o tabelião ali na hora analisa como aplicará. Algumas vezes as mudanças exigem inclusive preparação de novas minutas de escritura, né? Ah, como é que vai ficar a minuta agora que tem essa exigência tal? Então tem que mudar os modelos, né, de como serão as minutas, tá? E os tabeliães e os registradores já estão acostumados com esse tipo de questão. É difícil, porque às vezes publica hoje para valer amanhã. Então tem que chamar a turma e falar, olha pessoal, hoje à noite a gente vai ter que ficar até um pouquinho mais. Já aconteceu comigo já algumas vezes, assim, da gente ficar até... O cartório encerrava às 5h30, a gente ficar até umas 8h30, 9 horas da noite. E aí o pessoal avisando, olha, pega o meu filho na escola porque eu não vou poder ir. Sabe, eu vou chegar até mais tarde. Onde você vai estar? Vai estar bebendo cerveja, jogando futebol? Não, vou estar aqui no cartório estudando como aplicar essa inovação. Então é bem interessante, mas os tabeliães e os registradores no Brasil, eles são muito, muito preparados. E é um ganho para a sociedade, como já foi dito aqui na abertura do nosso programa, essa resolução do CNJ aos cartórios para que desenvolvam, portanto, esse trabalho. Quer dizer, por mais complicado que seja o assunto, mas diante de quem realmente é preparado para fazer esse serviço, não é uma coisa fácil, é um serviço de muita responsabilidade, que até uma vírgula faz diferença, né, doutora Carol? Exatamente. E eu na live do professor Fernando e do Geraldo, eles falaram uma coisa muito interessante, que é a função do advogado também. Porque naquele requerimento que a gente faz para abertura do inventário, a gente coloca as informações principais, enfim. Agora, quando eu falo de um interesse de criança ou adolescente, é algo que é novo no sistema extrajudicial. Então, uma coisa interessante que eles falaram é a função do advogado também, de não só instruir muito bem o cliente de tudo, e estar por dentro dessas inovações para poder possibilitar, né, Walter? Não adianta, porque eu sempre falo, né, principalmente quando eu vou falar em faculdade, para os alunos, a gente escolheu essa profissão, a gente tem que estudar todos os dias, né? Você vê algo, uma pedido de providência que mudou algo assim totalmente de um dia para o outro. Se o cliente procura hoje o advogado que não sabe, ele vai abrir o inventário na justiça, ou seja, o tanto que ele pode prejudicar, né, o cliente. Então, voltando à questão da criança e adolescente, cabe a nós também, além de instruirmos bem nosso cliente, colocarmos nesse requerimento de forma muito detalhada tudo que é referente à criança e adolescente, porque vai para o Ministério Público. Então, agora a gente tem esse novo cuidado, a gente tem esse novo dever de passar para o cartório também, de forma muito explicada e detalhada, todas as questões que se referem à criança e adolescente e demonstrar que os requisitos que a resolução determina estão atendidos no nosso pedido, ou seja, está dentro das possibilidades de resolução extrajudicial. Quer dizer... doutor Jaderson, quer dizer, quem, de certa forma, optar pela justiça pode, ou com a resolução, portanto, da questão que nós estamos aqui abordando, a questão do inventário, se ela pode ser tanto na justiça como também de forma extrajudicial. Como é que é? A parte pode escolher, o advogado ela pode decidir. Pode escolher. A gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, então, não tendo consensualidade no inventário, vai para o judiciário. Entretanto, nós como advogados, a gente sempre prefere meios mais céleres para o cliente. Sim. Assim, se ela quiser ir para o judiciário, a gente fala, pode ir, sem problema. Entretanto,
é um custo maior, é um tempo, mais elevado. Um tempo mais elevado. Agora, aí o advogado vai instruir e falar, olha, se quer fazer de outra forma, mais rápida, a gente agora, com a resolução, a gente tem a possibilidade de fazer isso perante o cartório. Aí a gente deixa com o cliente. Geralmente eles preferem o mais rápido. Doutor. Quem tiver juiz, né, doutor Fernando? Eu vou emendar com a fala do Jaderson, que, inclusive, aproveitando os dois ganchos anteriores da doutora Carol Sena e também do doutor Jaderson, sobre a questão da necessidade de pagamento das dívidas para a gente poder acabar com o inventário para saber se tem herança líquida, não é? Porque herança seria o conjunto de bens, de direitos, mas de obrigações também e de dívidas também. Então, o que seria herança líquida? Quando a gente tem mais patrimônio do que dívida e obrigação. Então, o que sobrar é líquido e vai ser dividido, certo? Temos 800 mil em dívida e 1 milhão em patrimônio, sobra 200 mil. Esses 200 mil seria a herança líquida, é essa que será partilhada, tá certo? Então, vamos lá. Como é que faria? Bem, olha, esse inventário aqui, antigamente, antes dessa resolução, só tinha maiores, mas precisa vender um bem. Então, não pode fazer em cartório, porque precisa do alvará do juiz. E hoje, outra inovação. É possível lavrar a escritura pública de autorização de venda de bem do inventário pelo inventariante. Escritura é como se fosse o alvará que o juiz dava, agora vai ser feito em cartório. Todos vão concordar, todos os envolvidos no inventário, por exemplo, vão concordar com a venda de um ou mais bens. Vai ter que explicar para pagar o quê, em qual valor, vai ter que explicar para pagar todos os impostos, para pagar todos os honorários advocatícios. As custas do cartório também vão ter que estar calculadas. O prazo para pagamento disso, que não pode exceder um ano. Não pode exceder um ano. E mais, aí falam, mas aí vai poder vender e como é que vai prestar conta se não tem o juiz? Para garantir isso, a própria resolução disse que o inventariante vai ter que prestar uma garantia. Vai ter que prestar uma garantia dele. Ele tem um imóvel, ele oferece a casa em garantia e quando ele apresentar o pagamento de recebimento do valor e o pagamento de tudo aquilo que ele tinha que pagar, zerou, tá aqui. Ele realmente cumpriu toda a obrigação. Levanta a garantia. Então a casa agora já não tem mais nenhuma impedimento de alienação. Então a casa vai servir de garantia, vai ficar impedida. Isso está falando não assusta a pessoa que vai ser inventariante, não tipo, opa, É uma... vocês já disseram aqui que Eu não é uma acho que boa sim. ser inventariante. É uma repente, possibilidade. olha, é igual fiador, olha, você vai ser fiador, vai deixar sua casa aqui. Não complica não, doutora Carol, doutor Fernando. Eu acredito que sim. Inclusive, até foi objeto de debate na live, que eu citei várias vezes aqui, dentre o Fernando e o Geraldo, que talvez seja um rigor excessivo essa garantia. Talvez, no caso prático, sim. Impeça ou então coíba o inventariante ou aqueles herdeiros de resolver da forma mais rápida, de vender. Que aí, vamos vender, a gente, todo mundo concorda, vai vender esse bem, vai ter prestação de contas, enfim, vai ser tudo certinho. Mas eu, inventariante, vou ter que dar um bem em garantia, né? E assim, eu acho que sim. Talvez esse rigor, a princípio, seja um rigor necessário, né? Porque a gente tem um avanço muito grande entre o que a gente tinha antes da publicação da resolução até agora. Mas talvez com o tempo, eu acredito que tem alguma flexibilização, porque de fato eu acho que vai assustar sim o inventariante. E para o senhor, doutor Jaderson, assusta ou não assusta? Não me assusta. O senhor não, mas... Não me assusta porque é uma restrição temporária. É isso. Tudo no cartório vai ser muito mais célere. A gente falou aqui, uma coisa é você dar um bem em garantia judicial. Verdade. Sim, mas dá uma garantia também judicial no cartório, é o mesmo efeito, né? Não é. Uma coisa é você ficar com um bem penhorado por 2 anos, 10 anos. Outra coisa é você ficar com um bem em garantia por 2 meses, 3 meses. Em garantia não é penhorado. Em garantia não é penhorado, é diferente. Uma coisa é você dar um bem em garantia judicial. Se você perder a garantia no judicial, você tem que apresentar outro bem. Nesse caso, você dá um bem em garantia perante o cartório,
resolveu, você pagou tudo. Em até um ano você tem que pagar tudo. Isso. Um ano pagou, você levanta a garantia. Walter, eu posso... Não me assusta por isso. Porque Não, bem está sendo muito bem temporário. explicado aqui. A gente está provocando só para ter as respostas aqui, para tirar dúvidas de ouvintes. É o debate, a divergência que constrói. Exato. No inventário do DF, eu posso dizer tanto como inventariante quanto como advogado. Eu tenho essas duas experiências. Como inventariante foi em virtude do falecimento de meu pai, como advogado também. Como inventariante, muitas das vezes nós pedíamos o alvará para que o juiz autorizasse liberação de valores para pagamento de dívidas. As dívidas, por exemplo, como se fosse, vamos dar exemplo, tributos. Eu já consigo emitir na Receita Federal, por exemplo, o boleto. O boleto tem prazo de validade, né, de vencimento, senão gera multa. Sim. Eu corro ao magistrado, junto o boleto e peço, é para pagar isso. O magistrado libera esse dinheiro. Imediatamente eu vou à agência, já pego esse dinheiro na boca do caixa e já falo, olha, não passa para minha conta não. Já paga esses boletos com esse dinheiro. Já nem entrou na minha conta, já passou. Prestação de contas, uma petição, excelência, o senhor me autorizou com esse alvará a levantar 100 mil para pagar essas e essas e essas guias. Eu junto os comprovantes, mostrando que eu levantei o dinheiro e que paguei essas e essas e essas guias, conforme o comprovante, pronto, prestei contas. Rápido, assim, no papel, na fala que é rápido. Porque às vezes o magistrado está tão atolado que você pediu com 29 dias a guia, só que a guia já venceu, já está gerando multa. Entendi. E o magistrado não liberou. Nesse caso, o Jaderson falou, tem que ser essa celeridade. Vão pegar e vão falar, olha, todo mundo aceita, antes de lavrar a escritura autorizativa, fala, todo mundo aceita? Aceito. Então vamos lavrar? Vamos. Cadê os boletos? Está aqui. Todo mundo viu que o papai devia? Viu. Está aqui, o valor é tanto. Ah, então vamos fazer logo? Vamos, então já vamos vender. Já tem comprador para casa? Já tem comprador para casa ou para o carro. Já, vai pagar quanto? Tanto. Ah, então tá. Então a gente já sabe quanto a gente deve, quanto que a gente vai receber. Autoriza aí. Correndo, todo mundo assina, já recebe o dinheiro, já paga, já levanta, aí, pronto. Nem a doutora, em contraponto à doutora Carol, não me assusta justamente por isso. Estando todos concordes, Perfeito. menos de uma semana Já está resolvido. Está resolvida a questão. Aí o bem em garantia, eu dou um bem em garantia. Pois bem, nós aprofundamos aqui na questão do inventário, né? Agora, no próximo bloco, nós vamos entrar no divórcio, né? Doutora Carol, doutor Fernando, doutor Jaderson, né? E, evidentemente, podemos voltar também na questão do inventário. Eu peço licença à senhora, convém aos senhores, para que possamos ir ao intervalo, que é rápido. Estaremos de volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 4 minutos. Estamos de volta e na sequência do nosso debate hoje aqui no Justiça na Tarde, direto dos estúdios da emissora. E o assunto que hoje nós estamos abordando está relacionado com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, atendendo, portanto, aí o pedido, através de um estudo muito profundo do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e dessa forma o CNJ autoriza de forma extrajudicial a realização, portanto, aí de divórcios e também de inventários, como eu disse, de forma extrajudicial, ou seja, em cartórios, mesmo com filhos menores, tanto na questão do divórcio como também na questão dos testamentos. E hoje aqui conosco estão os doutores Fernando Cardoso, que é professor de Direito Notarial e Registral e Direito das Famílias e Sucessões e preside a Comissão de Advocacia Extrajudicial da OAB do Guará, e é o vice-presidente da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais, presidente. Eu botei vice aqui, mas deixa eu promover. A doutora Carol já o promoveu. Né? Estamos com os dois aqui. Então tá certo. Então o doutor Fernando é o presidente e o doutor Jaderson Costa é o vice-presidente, portanto, dessa comissão. Sendo que o doutor Fernando também é no caso aqui, presidente também da Comissão de Notários e Práticas Extrajudiciais do IBDFAM-DF, né, doutora? Isso. Então fechou, tá fechado então. Então vamos retomar aqui, falamos de forma
profundo. É evidente que ainda podemos voltar na questão do inventário, que agora ficou mais fácil, né? Esse procedimento ser feito, portanto, em cartório. Falamos, portanto, do inventário. Agora vamos falar do divórcio, né? Que é uma outra questão. Antes era comum de fazer, portanto, divórcio entre os pares ou os casais, desde que não tivesse filhos menores ou então filhos, de alguma forma, incapazes. Agora pode. E começa com a senhora, doutora Carol, nesse campo também, portanto, aqui do divórcio, que também foi vamos colocar assim, uma luta do IBDFAM para que os cartórios também pudessem realizar esse procedimento. Qual é o ganho da população com essa determinação também, doutora Carol? Walter, de fato foi mais uma inovação trazida pela essa resolução, que vai ser muito impactante em outros estados. Eu digo isso porque no Distrito Federal a gente já tinha já essa possibilidade, mas lembrando que o divórcio extrajudicial, quando existirem crianças adolescentes, ele poderá ser feito se previamente resolvidas as questões todas inerentes a elas, relativas à guarda, convivência e alimentos. Tem que chegar pronto no cartório. Tem que chegar. Você tem que ter resolvido judicialmente essas questões referentes a ele, para que o divórcio se dê de forma extrajudicial, tá? Então, eu diria que é uma das inovações, sim, da resolução, talvez não tão impactante, porque na prática, o que a gente vê na prática da advocacia hoje? Fazer tudo junto, né? Ou, por exemplo, ajuizar uma demanda referente aos filhos, guarda, convivência e outra de alimentos, ou então juntas. Alguns magistrados e magistradas permitem a acumulação, outros não, porque são procedimentos diferentes. E o divórcio junto ou separado. 3 processos. Porque dependendo da complexidade e do litígio, da discussão de partilha de bens, pode ser um processo muito extenso e demorado. Mas o professor Fernando pode falar melhor. Ele tem experiência de cartório, então ele disse que já fez em um caso que não havia nenhuma possibilidade de acordo a princípio. Então, eles pensando nos filhos, aquele casal foi e resolveu na justiça as questões inerentes aos filhos, e depois disso, com o passar do tempo, conseguiram chegar a um acordo, e aí sim, foram de forma extrajudicial no cartório e fizeram divórcio e partilha de bens no cartório. Doutor Fernando costuma dizer que vão deixar a novela de lado e filme de lado, vão para a realidade. Ou seja, buscar o divórcio, portanto, num cartório. E depois está tudo acertadinho, tem que chegar pronto, portanto, no cartório. É uma missão simples, doutor Fernando? Eu acho que em direito de família depende muito daqueles que estão envolvidos na situação. Nada é tão simples em direito de família. E pode ser, mas normalmente, né? A prática é que nada é tão simples. Porque não pode esquecer que há um envolvimento emocional, né? Sim. Há ali uma frustração de futuro. Há uma frustração de planejamento de vida. Tirando algumas pessoas que, obviamente, às vezes se casam pensando somente no material ou em algum benefício. A maioria das pessoas, quase a totalidade das pessoas, se casa por um planejamento de vida. Por um planejamento de felicidade, um plano de felicidade futura e permanente, né? Porque a gente também esquece que a vida vai ter variações, né? Então, dentro de uma variação possível, né, a gente vai manter uma felicidade constante, porque dentro daquele casamento, por mais que a gente tenha alterações de marés, né, de vida, aquela pessoa seguirá conosco. Então, quando há o rompimento de todo esse sonho, seja de uma forma traumática ou simplesmente pela vivência que já provou que não era aquilo tudo que se pensava, sempre tem uma frustração. Como os envolvidos trabalharão com essa frustração é que é a grande questão que vai permitir a solução ser rápida ou não. Quando os casais conseguem separar essa situação de dizer, olha, os filhos são interesse de ambos aqui. Não caminharemos mais juntos, mas permaneceremos sendo pai e mãe, ou genitores, ambos, 2 pais, 2 mães, isso não importa. De tal modo que, se eles têm essa maturidade suficiente para solucionar todas as questões atinentes aos menores, eu já participei dentro de cartório, trabalhando em cartório, acho que em 4 oportunidades eu fiz. Depois eles discutem as questões alusivas ao patrimônio.
Então, note, questões atinentes às crianças, aos filhos comuns do casal, uma questão. Segunda questão, o divórcio. Terceira questão, o patrimônio. Então, eles podem discutir a questão patrimonial já divorciados. Eles podem. Uma coisa não impede a outra. Não impede a outra. Ou seja, eu já posso me divorciar, posso já definir como é que ficarão os filhos, a convivência, alimentos, como eles ficarão nas casas, nas residências, as visitas, eventualmente, né, guarda compartilhada, que é a regra geral, né? E a gente pode discutir depois a partilha dos bens. Então a gente não pode envolver, como às vezes aparece nas novelas. Vamos voltar para as novelas? Sim. Então, eu não lhe dou o divórcio. Não existe isso. A doutora sabe muito bem, doutor Jaderson e a doutora Carol Sena sabem muito bem que isso já não existe no Brasil há muito tempo. Que não é lhe dar o divórcio, porque é um direito de cada um estar casado ou não estar casado. É o que a gente chama de direito potestativo no juridiquês. Português é um direito absoluto e simplesmente seu, tão seu que é oponível a qualquer um. Eu tenho o direito de não mais estar casado. Depois eu resolvo o patrimônio, como é que ficam os filhos, etc. Mas o direito de não estar casado eu tenho de hoje. Não quero mais estar casado hoje. Então ajuizo a ação e tem uma série de remédios jurídicos. Mas o divórcio em cartório exige, para a segurança justamente dos menores, volta a segurança jurídica dos menores. O melhor interesse das crianças. Volta novamente por quê? Porque para decidir sobre guarda, sobre alimentos, sobre regime convivencial, sobre férias, precisa da participação do MP. Como no inventário, também precisa... Também no divórcio com tendo filhos criança. menores. Exato. Então, se já resolveu tudo, é porque o Ministério Público já participou e já disse, ok, esse regime está bem, esse regime de visitas está bem, essa questão convivencial está bem, os alimentos estão perfeitos, já estão ajustados. Então, agora, em relação a esses menores aqui, está tudo ok. Agora, vocês que são maiores é que vão brigar para lá, que isso aqui, em relação aos filhos, já está tudo ok. Vocês vão brigar por patrimônio, vão chamar um de santo, o outro vai chamar o outro de rapadura, e vão xingar, e vão brigar, e depois vão ter que resolver essa situação, vocês que são maiores e capazes, que geralmente às vezes têm uma infantilidade maior do que as crianças. Entendo. E para o senhor, doutor Jaderson, também sobre essa questão, né, do divórcio, quer dizer, com essa nova resolução, facilita bastante aí para a sociedade, para as famílias, para os casais, para os pares, facilita bastante, né? Facilita, mas como bem o professor Fernando disse, os casais vão ter que lidar com a frustração. Tem uma frase que eu gosto muito que na teoria está muito bonitinho, mas na prática a teoria é outra. Então, como é que cada casal vai lidar com aquilo? O planejamento de vida. Porque, anteriormente, isso já é uma inovação, já não é nem uma inovação. Antes, o divórcio só se dava com a partilha. Isso. Aí tivemos uma nova possibilidade. Primeiro divorcia, depois discute a partilha. E a gente caminha novamente para essa celeridade, para essa desburocratização de, olha, tá tudo certo com os incapazes. Tá tudo certo. Já regulamentou guarda, já regulamentou convivência, vai ficar com quem final de semana na casa de um, na casa do outro. Aí agora vocês podem ir até o cartório e fazer a divisão de vocês por escritura pública. Lembrando que a presença do advogado é obrigatória nos casos de divórcio. Perfeito. Uhum. Agora um detalhe, doutora Carol. Para casar, geralmente tem um curso de noivo. Quer dizer, para descasar divórcio, não seria também um curso para divorciar, alguma coisa assim, para a pessoa aprofundar naquilo que nós hoje estamos aqui debatendo? O doutor Fernando está morrendo de rir, eu não sei porquê, mas eu acho que ele acha interessante aí a colocação, né? Mas eu vou chegar nele também. Como é que a senhora vê? Há essa necessidade ou o próprio advogado, devidamente preparado da causa, ele tem essa expertise para dirimir qualquer tipo de dúvida? Sim. Olha, a gente tem a expertise, Walter, eu vou falar de uma coisa muito importante. A gente tem a expertise para dirimir as dúvidas e é importante que todo mundo que pretende divorciar ou que pretende casar, tá? Porque é importante, a gente tem estimulado cada vez mais, inclusive a questão extrajudicial está muito forte no texto de reforma do Código que a gente está esperando, a apreciação, mas é muito importante essa consulta prévia.
ao advogado para saber quais são os regimes de bens, como é que eu quero falar sobre bens, não impacta no seu sentimento pela pessoa. Mas casar não é meu bem ou meus bens? Depende do regime. Hoje a gente tem uma liberdade, né? As partes podem convencionar o que elas acharem melhor para a realidade delas, Walter. E isso é muito importante ser dito, porque a gente recebe cliente, às vezes, que está casado há 20 anos e não sabe qual é o regime de bens. Sim. Ou não sabe quais os efeitos que aquele regime que escolheu vão ter no patrimônio, né? Às vezes passam situações muito de falta, de fato, de uma consultoria. Por isso que a gente estimula muito essa participação do advogado, antes também do casamento, depois do casamento. A gente tem um entendimento geral na sociedade, principalmente sociedade brasileira, que é a que a gente convive, que se eu falo de bens, eu sou frio, eu não amo. Pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais clara a conversa, quanto mais... A questão da segurança. Exato, né? Quanto mais segurança, verdade, transparência entre aquele casal. Porque a gente está numa sociedade, como nós falamos aqui agora, que se divorciar é fácil, então a gente está numa sociedade de famílias recompostas, de famílias de casais que se unem já tendo filhos anteriores, casais que se unem já tendo um patrimônio anterior. E às vezes, e essa liberdade de dispor sobre os bens e o regime de bens que vai viger naquele casal é muito importante. Ela deixa as coisas mais concretas, seguras, deixa todo mundo mais ciente. É um assunto assim que não tem fim, tá? Mas concentrando aqui no que a gente tem até plano de parentalidade já, enfim, tem várias possibilidades dessa advocacia consultiva, preventiva, que tem cada vez mais está ganhando espaço na nossa atuação. Mas o que eu quero falar sobre o que você me perguntou do curso de divórcio, Walter, a gente pega uma situação de pessoas muito frágeis, né? Um divórcio, como o Fernando falou, é sempre difícil. A gente vê, às vezes, aquele casal... Teve uma vez que eu fiz um divórcio extrajudicial, eles estavam rindo, conversando e tudo. E aquilo é raríssimo. Por quê? Já havia um tempo de separação de fato, né? Eles já estavam com uma vida nova, mas isso é minoria. O que a gente observa na prática é que é um luto emocional, de fato. É uma quebra de projeto ali, que tem dor e sofrimento, ainda que as partes estejam decididas. Então, nós somos os advogados. Qual que é a nossa função? Esclarecer todos os pontos jurídicos sobre aquele relacionamento, principalmente quando eu falo de criança e adolescente. Mas nós não somos psicólogos, né? Aquela frase que a gente ouve muito por aí, advogado de família é psicólogo. Não é. A gente vai amparar o nosso cliente naquele momento de dor, mostrar todas as possibilidades de resolver aquela questão, mostrar os caminhos. Mas eu, por exemplo, fiz isso no final da semana passada. Falo para os clientes o seguinte: você precisa de uma psicoterapia ou a terapia que você se identificar. Mas, de fato, você está numa situação fragilizada, então, para uma melhor atuação, um processo judicial, como nesse caso não havia consenso, um processo judicial, ele tem um desgaste muito grande. Quando a parte recebe aquela demanda inicial, lembrando que nos processos de família, pelo Código de Processo Civil, aquela petição inicial, que o advogado deu entrada, quando vai citar outra parte, não pode estar. A gente vê na prática ainda que alguns fazem errado e mandam a petição. Para que isso, Walter? Para não inflamar aquele conflito. Porque a primeira coisa que acontece no processo de família é a audiência de mediação, que é para tentar uma resolução amigável entre as partes. Então, um processo é muito difícil, né? A gente vê isso no dia a dia. O cliente liga desesperado, eu recebi aqui, falou um monte de barbaridades. Então, o advogado, além de ter a obrigação e função social de saber o que é necessário constar, por exemplo, o exemplo que o Fernando deu, motivação. Não precisa de motivação para o divórcio desde 2010. E ainda hoje a gente vê profissionais falando coisas que não têm a menor relevância, fatos que não são jurídicos. Isso machuca, isso dói, isso incomoda. Então, quando fica, né? E marca. E marca. Sim, porque daqui 10 anos um vai lembrar do outro. Você escreveu aquilo sobre mim, não precisava. E sabe o que acontece? Que os clientes falam muitas vezes? Estou muito preocupada, eu tenho que me defender daquilo que foi dito, porque a minha filha vai ler aquilo, meu filho vai ler aquilo no futuro, vai querer saber, enfim. Então, são consequências, são danos, assim, inimagináveis que o nosso exercício pode fazer se a gente comprar a dor do cliente, se a gente comprar a raiva. A gente tem que ter o discernimento, a gente tem que acolher o cliente, mas tem que ter o discernimento de saber o que é importante ou não constar naquele processo e atuar da forma menos danosa. Eu não digo que sempre a gente vai fazer acordo, porque é impossível, né? Mas de forma menos danosa para aquela família, para aquele cliente, principalmente quando tem criança e adolescente envolvido. Aí quando você me traz a questão do divórcio.
Bom, uma sociedade que, né, é predominantemente patriarcal, enfim, a gente vem de um contexto que as mulheres principalmente ficavam muito vinculadas a um casamento. Imagina, há menos de 40 anos o casamento era indissolúvel. Imagina, não podia se divorciar. Então é um caminho recente, né, Walter? Sim, esse muito. divórcio direto é muito recente no nosso país. Né? Então, é um momento difícil, assim, mas hoje essa facilidade que tem, essa possibilidade de resolver as coisas das crianças na justiça e fazer o divórcio em cartório, a gente sabe que vem de forma muito benéfica para toda a sociedade. Porque por mais que tenha ocorrido aquele divórcio emocional naquele casal, a gente sabe que um papel de divorciado representa uma nova fase da vida daquela pessoa. Né? Às vezes você fica preso no processo de anos que está junto, divórcio, partilha de bens, anos e anos e anos. E já falamos até em outras ocasiões sobre o divórcio liminar, que é uma outra possibilidade que já vem também na proposta de reforma do Código. Mas, assim, formas de facilitar o divórcio vêm em benefício dos casais para que recomeçarem as vidas. Enfim, então eu vejo com muito bons olhos. E essa preparação do divórcio é algo imprescindível, não só jurídica, mas muitas vezes psicológica, daqueles profissionais capacitados para isso. Antes de ir para o senhor, doutor Fernando, doutor Claro, Edson vontade. pediu aqui. Eu pedi a palavra à doutora Carol justamente por isso. Ela falou da mediação. Nas ações de família, a primeira audiência de mediação. E durante o processo, todos os esforços devem ser por uma resolução consensual do litígio. Exato. Justamente para não inflamar, para não agravar aquela situação da frustração que vai gerar raiva, que pode vir a gerar uma situação de violência. Então, todos os esforços são para que aquele problema não aumente, seja ali resolvido. É só esse pequena parte. Doutor Fernando. Eu queria dar uma palavrinha a respeito dessa questão que os colegas colocaram, a doutora Carol, o doutor Jaderson. É impressionante a necessidade que nós temos de treinarmos melhor, de uma maneira mais efetiva, os advogados que atuam no direito de família. Veja bem, a frustração pelo término de um relacionamento que se desejou e que depois se percebe que não é possível seguir adiante, já é muito grande. Então, a dor da emoção é das partes. E eu aprendi com o saudoso advogado fazendo audiência trabalhista. Ele era um advogado já idoso na área trabalhista, Dr. Heraldo Amaral de Albuquerque, com quem eu trabalhei. Semana passada ele faria aniversário, se vivo estivesse, e eu rendo minhas homenagens porque aprendi com ele. Calma, colega. Numa audiência trabalhista em que o advogado mais novo estava muito afobado, ele falou: calma, meu amigo, calma. Deixa a emoção para as partes. O advogado, no exercício da profissão, não tem coração. Ele tem OAB. A emoção é para as partes. O advogado é o racional. Eu nunca mais esqueci isso. O advogado, no exercício profissional, não tem coração. Ele tem OAB. Ele precisa ser o racional das partes que já estão machucadas emocionalmente. Entende? E aí, uma vantagem do divórcio extrajudicial. Eu não quero ver aquela sirigaita. Eu também não quero ver aquele cachorro na audiência. Mas os termos são esses, assim? Não, esses são... Esse é o leve. Esse é o leve. É o leve? É o É leve. o leve. Aí, não tem problema. No divórcio extrajudicial, você pode se fazer representar por advogado e por procurador. E o advogado pode ser o procurador. E o advogado pode ser o procurador de ambas as partes. Ou seja, as partes não precisam nem estar frente a frente. Não. Então vamos dizer, casamento por o Jaderson é casado com a Carol. Sim. Eles vão divorciar. Sim. Aí a Carol fala: não, Fernando, você é meu advogado. Ele fala: não, também eu aceito advogado só. Mas eu também não quero ver aquele caboclo, eu também não quero ver aquela senhora. Então, perfeito. Então, ela também me constitui por escritura pública, uma escritura pública. Isso é inovação. Uma procuração por instrumento público. Ela me constitui como advogado e procurador. E ele como advogado e procurador. E eu vou sozinho. Compareceu perante mim a senhora Ana Carolina Sena. Neste ato representado pelo advogado, pelo senhor Fernando.
E também comparece Jaderson, nesse ato representado pelo Fernando. E como advogado das partes, Fernando. E quem assina? O Fernando, Fernando e Fernando. Assina 3 vezes. Então, pronto. Acaba até essa possibilidade de conflito, é melhor. Junto o casal e fala assim, vai lá e resolve. Exato. Isso. Pronto. Resolve Vai lá, os trem. constitui, fala, vai lá e resolve. Tá divorciado, tá divorciado. Mas nesse caso não pode ter menor e nem capaz. Ou pode? Se as questões já as tiverem questões Já estiverem resolvidas, previamente resolvidas. Resolvido aí não tem problema algum. Não tem problema algum. também não tem problema algum. Outra questão, a gente pode avançar, se vocês me permitem, eu já vou provocar. Deixa eu lhe falar, Walter. Sim. O regime de bens no Brasil, o legal, aquele que se ninguém escolher outro é o que vai valer, é o regime da comunhão parcial de bens. Sim. O que ele fala que é importante lembrar? Tudo que foi adquirido na constância do casamento de forma onerosa, ou seja, pagando, vamos dizer, pertence ao casal, certo? Certo. Mas esquecem de um detalhe. E as dívidas contraídas? Pertence a quem? Ao casal. Pertence ao casal. Aí vem a resolução 571 do Conselho Nacional de Justiça e faz uma inovação maravilhosa para as partes. O casal pode, a partir de agora, lavrar uma escritura pública em que eles declaram que estão separados de fato desde a data tal. Isso protege o patrimônio, porque se eu quiser comprar um apartamento e já estiver separado da Carol, de fato, mas ainda não estiver divorciado, se eu comprar um apartamento, pertence aos dois. Entendi. Depois de uma escritura dessa, vai pertencer a mim e ela compra o dela, que vai pertencer só a ela. As dívidas que eu contraí lá no Tigrinho ou casa de aposta, Não vai alguma comunicar. coisa assim, não vai ser dela não, vai ser só minha, depois de uma escritura dessa. Então, uma escritura relativamente simples, mas com uma profundidade enorme em relação às consequências que ela atinge. Isso é fantástico, não? E olha só, Muito dentro da interessante. simplicidade, a gente teve um remédio jurídico maravilhoso. Então, você que é familiarista, você que é advogado, ou você que está pensando, não é, e está pensando em se divorciar e já está separado de fato, consiga a declaração, faça isso, vá ao cartório, faça uma escritura pública declaratória de separação de fato. É mais uma inovação que o Conselho Nacional de Justiça trouxe. Pois não, doutora Complementando, Walter, eu também achei sensacional essa inovação, porque o que acontece demais Sim. nos processos judiciais de divórcio? Controvérsia sobre a data de separação de fato. Por quê? Nesse momento, o exemplo que o professor Fernando deu é daquele casal que consensualmente vai no cartório e declara: nós estamos separados de fato desde a data tal, o que suspende o regime de bens. Hoje, os nossos tribunais superiores, eles entendem que a separação de fato suspende o regime de bens, ou seja, o que eu comprar ou as dívidas que eu contraí naquele período já não pertencem aos dois no caso de comunhão parcial. Mas, claro, isso tirando as exceções, por exemplo, se eu comprei um bem com dinheiro que é proveniente daquele período anterior, aí sim esse bem subroga e partilha. Mas eu estou falando de uma situação a seguinte: às vezes um divórcio demora anos para ser decretado e às vezes, Walter, as partes não querem aquilo, elas ficam protelando, a gente vê isso demais. Mas olha, não teve audiência, vamos supor, e aí aquele processo fica caminhando e você vê que eles estão ali enrolando para o divórcio. Então isso acontece demais desse tempo passar e aí tem controvérsia lá na inicial e na contestação sobre a data da separação de fato, o que às vezes implica na comunicação de um bem muito valioso. Então, às vezes a gente vai até o STJ num processo discutindo a data da separação de fato daquele casal. Né? Então, é algo que tem que ser comprovado. Como é que eu vou comprovar isso? Geralmente a gente tem dificuldade da comprovação. A mudança de endereço, enfim. A gente tem que pensar e buscar provas para decretar, mas isso é muito interessante porque agora é simples no caso de consenso dessa separação de fato. Se vai ou não para o judiciário, eu não sei. Mas fato é que agora esse casal, ele pode, de forma consensual, declarar que já estão separados de fato. Para quê? Para que o regime de bem suspenda naquele momento. Onde é que entra a união homoafetiva nessa situação da partilha de bens? Quer dizer, o casal se separa, não tem um casamento, é uma união homoafetiva. E aí, doutor Edson, como é que fica aí essa questão? Então, o texto da resolução ele simplifica muito, né? Porque todas as disposições do divórcio
são aplicadas às uniões estáveis. Também. Também. Então não tem muita alteração. nenhuma assombração, Não. algo que preocupe, portanto. É o mesmo regramento. Ah, O mesmo sim. regramento para o divórcio será aplicado à união estável. Agora, se ela é homoafetiva, se ela E é hoje, heteronormativa, aí já não... Desde o julgamento do Supremo do RE 623868, ele já decidiu isso, que não faz diferença Não faz muita nas diferença. uniões estáveis, homoafetivas ou hétero. e é importante consignar, Walter, que a gente tem hoje uma jurisprudência nesse sentido, que não há nenhuma diferença. Mas o texto, o anteprojeto de reforma do Código, que está no Senado, né, que vai alterar mais de 1000 artigos do Código Civil, se aprovado do jeito que está, ele coloca, aonde consta casamento, ele coloca casamento e união estável. Onde consta cônjuge, ele coloca cônjuges e companheiros. Então, e quando ele fala da união, ele não fala mais entre homem e mulher, ele fala união de pessoas. Então, o que se espera é que esse texto seja aprovado nesse aspecto e aí realmente não vai ter nenhuma diferenciação que hoje não tem pela jurisprudência. Mas a gente espera que o Código Civil venha também com com a aprovação do anteprojeto nesses artigos. Temos também no nosso país, que é uma realidade, de casais, são casados, mas de repente aquela separação bem a brasileira, ou seja, cada um vai para o seu lado e não vai no cartório ali para resolver, portanto, ali a questão. E cada um do seu lado ali toma a sua decisão. Aí, de repente, alguém fica sabendo que alguém faleceu e filhos dos dois estão, portanto, ali. Em que pese que do outro lado também tem filhos, do outro lado também tem filhos. Como é que fica essa situação? E um não sabe onde é que o outro está. E quando alguém quer chegar para poder resolver a situação, sim, mas eu tenho que citar o outro, sim, mas eu não sei onde é que ele está, não sei nem se está vivo ou se está viva. E aí, doutor? O pessoal está sempre apontando para o senhor, viu, doutor? Não sei porque estão apontando para mim, mas tudo bem. A questão é assim, essa situação que você narrou é a separação de fato. Embora não reconhecida e não tenha o termo declaratório, é a separação de fato, onde os dois decidem por fim a vida conjugal. E nesse caso, acontece tinha muito isso, né? Tá casado, mas não sabe o cônjuge. Acho que o texto da resolução traz isso, né? Que ele pode divorciar. Sim, mas sem citar o outro? Aí não, ele faz o requerimento de divórcio e vai citar o outro. Mas se não achar, não sabe nem se está vivo. Isso. A gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, vai citar pro edital, vai... Cita sempre no judiciário. Aí tem que ser judiciário. Aí tem que ser né? judicial. Ah, tá. Aí já não pode ser no cartório. Não. Ah, entendi. Por enquanto, não. Por enquanto. Walter, Pois não, o que doutora. norteia tudo que a gente conversou aqui hoje é a consensualidade. Né? Os procedimentos entendi. extrajudiciais, eles têm que ser As consensuais. partes têm que estar de acordo. Exatamente. Por isso que a gente fala que estão resguardados perfeito, ainda perfeito. os direitos da criança e adolescente, né? Então, a consensualidade que a gente espera que seja cada vez maior nas resoluções dos conflitos familiares, ela tem que estar presente nesses procedimentos. E lembrando que a união estável, ela é fato, né? A doutrina chama de fato social, ou seja, diferente do casamento, que produz efeitos no momento da celebração, a união estável tem que ser averiguada a situação de fato. As partes podem, por exemplo, fazer uma declaração em cartório que não condiz com a realidade, como eu já vi na minha prática da advocacia. Tem casos de benefícios previdenciários ou plano de saúde que as pessoas fazem a declaração não sendo verdade. Então, até quando a gente vai para o judiciário pedir o reconhecimento e dissolução da união estável, em regra eles estão pedindo comprovação e até testemunha. Né? Mesmo consensual, porque existe uma situação de uniões estáveis fraudulentas. Então, o que eu quero dizer com isso? É que a união estável, diferente do casamento, que precisa do divórcio, e por isso muito importante esse procedimento de separação de fato, a união estável, se aquele casal não está vivendo como família, de forma pública, contínua e duradoura, ou seja, se já houve o fim daquele relacionamento, tem que se comprovar, mas a união estável já não existe. Diferente do casamento, que tem que ser pelo divórcio, e posso fazer a separação de fato, posso consignar essa separação de fato para suspender o regime de bens. Um divórcio consensual no cartório também é rápido, doutor Fernando? Muito rápido. Se não tiver filho, você sai no mesmo dia. Na mesma hora. Na mesma hora já sai É uma estrutura tão simples, tão simples. Se não tiver filhos menores e também não tendo bens, fica mais fácil ainda. Já não é raro hoje duas pessoas chegarem com o advogado
3h30 da tarde, olharam e falaram, tem algum escrevente desocupado? Eu estou digitando uma escritura aqui, mas eu posso. O que foi, doutor? Não, a gente pode fazer um divórcio agora? E é uma escritura relativamente simples de fazer, tá? Onde nós precisaríamos... O básico ali na escritura do divórcio são 5 declarações, sendo que a última foi incluída depois por uma resolução 238, melhor dizendo, do Conselho Nacional de Justiça. As perguntas são: estão cientes das consequências do divórcio? Estão firmes no propósito de pôr fim ao vínculo matrimonial, sem hesitação, com recusa de conciliação? E a 5ª declaração é somente do cônjuge feminino, se tiver. Declara não estar grávida ou desconhecer o estado gravídico. Por via das dúvidas, passa na farmácia, faz um teste de gravidez. Tem que apresentar? Não. Por causa do, não Ela vai precisa saber apresentar, declarar. mas ele... Sim. Porque Então veja bem. ela tem que declarar que não está grávida ou que desconhece. Ou que desconhece, ela declara que desconhece, ela não precisa provar. Então ela só declara. O que significa essa questão toda? Olha, perceba, com essas declarações, as 4 primeiras que são do casal, eles estão deixando clara a decisão de divorciar. Estão cientes das consequências do divórcio. Já conversaram com alguém, já foram no Google, já contrataram advogado, já constituíram advogado, já perguntaram como é que era. Ele já esclareceu tudo. Mesmo assim, estão cientes, estão firmes no propósito de pôr fim ao vínculo matrimonial. Sim, nós escutamos, nós conversamos com o advogado, ele explicou para nós, eu tirei todas as minhas dúvidas e mesmo assim eu quero. Sem hesitação. Não, eu tenho certeza absoluta. E com recusa de conciliação, não. Certeza absoluta e eu não volto mais. Entendi. Bom, todas essas circunstanciais ao momento da lavratura. Nada impede que amanhã eles se arrependam. Entendo. E se arrepender? Casa de novo, não tem Tem problema. que casar de novo. O mesmo par? Pode. Walter, eu já vi cada coisa. Então conta essa cada coisa, porque eu já estou Nossa curioso aqui. Eu já fiz 4 divórcios do mesmo casal. Que isso? Casa, descasa. Mesmo casal. Casou uma vez, divorciou. Falei, não, tá certo, estou divorciado, cara virada. Eu também. Fiz divórcio e união estável do mesmo casal. Sério, doutor? Aí casaram de novo, aí divorciaram de novo, casaram de novo, divorciaram de novo, casaram de novo, divorciaram e na última vez eles foram lá fazer uma escritura de união estável. Falei, mas já casaram 4 vezes, divorciaram 4 vezes. Não paga multa. Agora vamos fazer uma união estável. Doutor, não sei, eu acho que eles não têm mais explicação, né? Eu também não quero ouvir. Não deve ser alguma coisa muito É bem plausível. interessante aí nesse aspecto. Agora, um ponto que eu também gostaria de deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte, doutora Carol, doutor Janderson, como também doutor Fernando. Estamos falando aqui na possibilidade, tanto no inventário como também na questão do divórcio, das pessoas contratarem, portanto, os especialistas para atuarem neste caso. Mas a realidade nossa nesse Brasil de tamanho continental, como muito bem a senhora apontou, doutora Carol, na abertura, é que as condições sociais das pessoas nem sempre lhes dão essa condição de ter um advogado para estar ali no cartório ou até mesmo na justiça para poder buscar aí um procedimento como esse. Eu sei que vocês vão dizer, temos aí a Defensoria Pública, mas neste caso específico, nesse trabalho desenvolvido pelo IBDFAN e que o CNJ chancelou de primeira. Como é que fica aí essa questão, doutora Carol? Ou seja, a pessoa que não tem, portanto, em condições sociais de custear, portanto, uma causa como essa. Como é que faz? Walter, eu posso dizer que no Distrito Federal a gente tem uma defensoria pública muito boa, né? Não sei se meus colegas concordam. Mas a gente tem até vários defensores no IBDFAN, inclusive. Né? Então, são profissionais extremamente qualificados. A única questão que a gente tem é o excesso, né, de processos que a defensoria tem. Mas, o que a gente pode fazer para minimizar esses custos, vamos dizer assim, Walter? A própria consensualidade, a própria resolução consensual, ela possibilita, por exemplo, de contratar um só advogado. Né? Então, isso por si só já reduz custos. Ela possibilita que tudo seja resolvido muito mais rápido. Isso por si só já reduz também os custos. Né? E, de fato, tem até uma questão da gratuidade no provimento que acho que o Fernando vai poder explicar melhor. Tem lá no artigo 6º, né? Tem, artigo sim. 6º?
Mas ele foi mantido, né? A resolução 35 não teve... Eu não vi nenhuma inovação mais profunda na questão Mas aí é uma questão de custos do cartório, né, Walter? Mas quando você fala realmente da contratação de advogado, o que a gente pode falar é que, além das defensorias, as universidades têm os núcleos também de assistência, que são excelentes, né? Sim, eu lembro que quando eu me formei, eu participei de um núcleo de prática jurídica. Então, aqui no Distrito Federal, de certa forma, a gente tem uma realidade, assim, que consegue prover ainda uma assistência de qualidade para aquele que não tem condições de contratar um advogado. E é bom que fique bem claro que mesmo aquele advogado, caso ele queira, não, eu vou fazer o que você está me pedindo aqui, você está requerendo, ou divórcio ou inventário, sei que você não tem dinheiro, eu vou fazer de graça. Quer dizer, isso não pode, porque existem, portanto, não sei se é norma ou código da OAB, que vocês têm que cumprir realmente aí, porque senão seria uma concorrência desleal. Quer dizer, seria mais ou menos isso, doutor Fernando? Como é que seria? Em tese, sim, mas como a advocacia também tem um braço social e é muito importante na solução dos conflitos, o advogado pode sim trabalhar pro bono, que a gente chama, gratuitamente. Ele não pode pegar todas as causas pro bono, mas ele pode atuar pro bono em sede de exceção e até como aspecto social mesmo, de ajuda. E acho que não sei quem não fez aqui. Ou seja, então pode-se dizer... Aqui, por exemplo, nós três aqui, eu tenho certeza que fizemos e mais de duas, mais de três. Todos nós três aqui fizemos. Pro bono, você começa na advocacia pro bono. Inclusive, eu acho, uma coisa que a gente tem feito no escritório, que eu recomendo para os colegas, é o contrato pro bono, né? Se você tem um percentual de atuação pro bono, deixa registrado certinho, que é uma segurança para ambas as partes envolvidas. Mas o que a gente sempre alerta os profissionais nos eventos de advogado é para seguir, a gente tem uma tabela da ordem com o mínimo que você tem que cobrar nas demandas, né? Então, aquilo sim tem que ser seguido, sob pena até de uma infração ética do advogado. Então, são coisas diferentes, né? Eu posso fazer uma advocacia pro bono, mas cobrar abaixo da tabela nos casos que eu cobro, de fato, a gente não pode, né? Sob pena até de infração. Uma questão também de valorização do exercício da profissão, enfim. Mas eu tenho certeza que nós que somos do IBDFAM, Walter, a gente trabalha de graça. Muito, né, Fernando? Então, com direito de família, então todos nós já temos assim uma questão social. Eu acho que a gente, inclusive, precisa dessa advocacia pro bono, ainda que seja um percentual ali pequeno, né? Mas eu acho que a gente precisa também, né, dessa advocacia. Mas quem realmente não conhece algum advogado, não tem condições, deve buscar sim a defensoria, porque vai ter ou os núcleos de prestação, núcleos de prática jurídica, que vão ter uma boa representação. Ou seja, quem pensa o contrário, o advogado tem um bom coração. O advogado é uma pessoa tão boa que ele tem todos os tipos sanguíneos. Ele tem O, A e B. Pronto. Bom, nós estamos caminhando já para a nossa reta aqui final. Mas antes de entrar na reta, eu só peço aqui a licença, doutora Carol, doutor Fernando, também o doutor Jaderson, para eu trazer as manchetes do nosso Jornal da Justiça, que entra no ar logo mais às 18 horas. E já recebi aqui, portanto, as manchetes dos nossos redatores, editores, para que o ouvinte que está nos acompanhando fique sabendo quais são ou serão os principais assuntos que vão estar, portanto, povoando o Jornal da Justiça, tanto na rádio como também na TV Justiça. Então vamos lá. Em julgamento no plenário virtual, primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirma por unanimidade a decisão que suspendeu rede social X no Brasil. STF mantém mudança da destinação de valores de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Supremo valida a norma do Amazonas que trata do plano de cargos, carreiras e remuneração de servidores da Secretaria de Fazenda do Estado. Acusados de matar diretor da OAB, esposa e filha, são condenados no Rio de Janeiro. Justiça aceita pedido da Promotoria de Justiça Militar e afasta comandante do Centro de Assistência dos Bombeiros do Distrito Federal. E ainda, Superior Tribunal de Justiça aplica precedente do Supremo e invalida condenação por posse de 23 gramas de maconha. O Jornal da Justiça desta segunda-feira,
2 de setembro, começa logo mais às 18 horas. Agora sim, vamos nós então. Vamos fazer o seguinte, doutora, de repente vocês estão doidos da vida, assim, eu queria colocar aquela pergunta, aquela resposta, aquele assunto, e o Walter, esse incompetente, não me passou aqui a pergunta necessária para eu poder fazer. Então eu faço o seguinte, começa com o senhor, doutor Jaderson, o senhor tem 3 minutos para colocar aqui para o nosso ouvinte aquilo que o senhor acha importante, que não foi, de certa forma, provocado para poder se expressar. Não, foi suficiente a sua arguição, doutor Walter. Mas assim, questão da extrajudicialização já é uma realidade que o legislador trouxe no Código de 2015. Muitos procedimentos que antes necessitavam do judiciário, hoje não necessitam mais. Essa inovação da Resolução 571 é muito benéfica para a nossa sociedade, pelas razões que a gente já expôs aqui, principalmente para acelerar a prestação jurisdicional. Porque muitas vezes a parte não tem tempo a perder, né, entre aspas, né, num processo de inventário. Quer tudo resolvido logo. Quer tudo resolvido logo no processo de divórcio, para não aprofundar mais a frustração, o mágoa. E quanto mais o tempo passa nas resoluções desses casos, mais complicado fica de resolver. Porque uma mágoa que algum ponto que pode ser só um empecilho, com o passar do tempo pode virar uma mágoa. Então, é importante a gente pensar mais na extrajudicialização dos procedimentos para prestar um melhor serviço técnico de qualidade para a nossa sociedade. Doutor Fernando, também uns 3 minutos, se eu fique à vontade. Eu sou suspeito. Eu sou entusiasta da advocacia extrajudicial, sou um defensor, sou professor há muito tempo já dessa matéria e eu sou apaixonado porque, Walter, a advocacia extrajudicial, ela presume uma maturidade da população. E nós estamos tentando amadurecer a população em relação às soluções dos conflitos. Os conflitos sempre existirão nas sociedades complexas como as nossas, certo? Sempre haverá, de alguma forma, um conflito entre 2 pessoas em relação a um bem, certo? Uma pessoa em relação a outra, e sempre haverá essa situação. Como solucionar? Então, a desjudicialização, ou como diz a ministra do STJ, Nancy Andrighi, o compartilhamento de jurisdição, é uma maneira que nós estamos ofertando à sociedade para dizermos, olha, não tem só o judiciário. Se vocês conseguem, de uma maneira consensual, conversando, resolverem essas situações que nós deixamos aqui à disposição de vocês para solucionar de uma outra forma, sejam bem-vindos, aqui está. Se não houver essa possibilidade, sempre haverá o judiciário, como bem o doutor Jaderson falou, o princípio da inafastabilidade, ou seja, a gente não pode proibir o acesso ao judiciário, certo? O direito à ação, a mover a ação contra alguém, é o direito subjetivo autônomo, ele é autônomo do direito em si. Você pode não ter o direito, mas você tem o direito de mover a ação. E o judiciário dirá se o direito lhe pertence, lhe convém ou não, certo? Então são 2 direitos autônomos, o direito material e o direito de acionar. Mas, do lado de cá, nós estamos criando uma série de situações para permitir à população brasileira buscar uma forma, uma outra maneira de solucionar certas situações que poderiam ser conflituosas e que, se você mitigar o conflito, diminuir essa litigância exacerbada e as pessoas amadurecerem ao ponto de falar, olha, aqui o que existe de conflito é uma questão sentimental, é uma questão mal resolvida ou uma falta de orientação jurídica, que depois que nós buscarmos esses 3 elementos, não haverá resquício suficiente para impedir que nós venhamos a nos compor. E nos compondo, nós podemos procurar uma solução mais rápida, mais tranquila. Então, eu fico feliz de fazer parte desse movimento que possibilita, que permite mais de uma forma de solução
das questões jurídicas no Brasil. E é só o começo. A desjudicialização virá em muito maior grau. E ela já é um caminho sem volta. Então, aos profissionais do direito que estão me ouvindo hoje, eu convido para que também se aprimorem, para que estudem essas possibilidades, porque nada impede que você atue, tanto no extrajudicial quanto no judicial. Então, quando você aprende, quando você milita na advocacia extrajudicial, você dobra a possibilidade de solução dos seus clientes, dos direitos e dos conflitos existentes eventualmente entre seus clientes. Você tem duas alternativas e você aumenta também o seu leque de atuação profissional. Doutora Carol, antes da senhora entrar nos 3 minutos, a senhora já até falou, mas eu acho que é importante ficar gravado. Ou seja, a importância desse estudo que os integrantes do IBDFAN fizeram e que, portanto, chegou à chancela, a ser chancelado, portanto, através de resolução, pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu disse Conselho Nacional de Justiça. E versou justamente sobre o que nós aqui estamos falando, ou seja, a questão para ser resolvida de forma extrajudicial, tanto no campo, portanto, do inventário, como também do divórcio. Eu gostaria que a senhora repetisse mais uma vez o tamanho do ganho para a sociedade diante dessa decisão do CNJ, que atendeu e entendeu, portanto, o trabalho, portanto, aí do IBDFAN. Essa é a fala final, Walter? Não, senhora. Ah, tá, porque eu tenho um monte de coisa. Bom, eu vou deixar para falar um pouquinho mais também na fala final, mas o Fernando até e o Geraldo falaram um termo que eu achei muito interessante, que é a questão da autorresponsabilidade. Eu sempre falo, quando eu vou falar de criança e adolescente, que quem está mais qualificado para regulamentar uma convivência, para fixar uma guarda, para fixar alimentos, são os próprios pais, Walter. Aquela resolução consensual, ela vai em benefício das crianças. Então, você deixar tudo para o judiciário sentenciar e resolver é o pior cenário que a gente pode analisar. Claro, é um cenário muitas vezes que é necessário, porque não existe a possibilidade de consenso, mas por que eu estou dando esse exemplo da criança e adolescente? Para dizer que é uma forma a extrajudicialização, e ela vem muito forte no anteprojeto de reforma do Código. Eu queria até comentar um ponto, se você quiser eu deixo para o final. Pode ficar à vontade. Mas a extrajudicialização, ela, como o Fernando falou, ela é um caminho sem volta, né? Todos nós, profissionais, temos que nos adaptar a essa nova realidade, porque ela vem em benefício da sociedade, para a proteção da criança e adolescente, dos incapazes, para autonomia da vontade das partes, porque quando eu resolvo consensualmente, como eu resolvo da forma mais rápida, mais célere, está sendo respeitada a minha vontade, né? Então, ela vem, de fato, em benefício de toda a sociedade, numa sociedade que tem um judiciário abarrotado, como os dados que o Jaderson trouxe para a gente, vem desafogar, e quem se beneficia é a sociedade. E você vê que a gente tem a possibilidade, como foi feito, de um procedimento célere, rápido e que ainda assim proteja aqueles que precisam da proteção especial do Estado, como os incapazes e as crianças e adolescentes, tá? E um ponto rápido que eu queria falar, primeiramente, o que foi tema da palestra do Geraldo do nosso Congresso Centro-Oeste aqui, que foi, a gente falou tudo que eu tinha notado assim, de importante na resolução, só esse ponto que eu acho muito interessante, que é um tema que ele falou no Congresso, que era a discriminação da viúva ou do viúvo, aliás, da companheira ou do companheiro que sobrevive de uma união estável. Por quê? Porque até a publicação dessa resolução, ela tinha o inventário, quando ela era a única herdeira, me complemente, professor Fernando, se eu falar algo errado, me corrija. Agora tá indo isso. Quando ela era a única herdeira, tinha que ser feito judicialmente o inventário. Então, além do que a gente já conversou aqui, uma inovação que vem em benefício dessa companheira ou desse companheiro sobrevivente é a possibilidade de fazer no cartório agora. Desde que registrado no registro civil, correto, Isso, professor? desde que registrado no livro E. Livro E. É um livro especial que só tem no primeiro ofício da comarca, de cada comarca. Primeiro ofício de registro civil. É um livro especial. Esse livro E só tem lá. Ou seja, fez uma escritura pública, dá para registrar no livro E. Certo? Fez uma comunicação também, que é feita também no cartório de registro civil, uma inovação desde o provimento 141
do Conselho Nacional de Justiça, que foi levado para o 149, que regulamenta tudo, então também é possível. São maneiras. Por instrumento particular ainda não é possível. Porque se observava a possibilidade de uma fraude. Fraude a quem, se ela é a única herdeira? Sim. Então, porque vão inventar que por exemplo... Era discriminatório. Era discriminação, porque a viúva prova a viuvez pela certidão de casamento e certidão de óbito, certo? E a convivente? Não, a convivente ela pode estar inventando que ela era convivente daquele cidadão que não tem nenhum outro herdeiro. Tinha ingressar no judiciário, demorar anos Isso. às vezes, né? Então, como única herdeira, ele traz essa possibilidade de resolução extrajudicial também do inventário, né? Então a gente já falou sobre essas muitas inovações, mas eu tenho uma questão da extrajudicialização muito importante que eu falo depois. Agora a senhora entra nos 3 minutos das considerações finais. Pode entrar. Ah, já? Já. Tá. Bom, gente, eu trouxe uma coisa assim, a gente tem falado muito no IBDFAN desse texto de reforma, né? Para quem não está por dentro, está nos ouvindo, o que acontece? O nosso Código Civil está em processo de reforma. Grande parte dessa reforma, Walter, ela é consolidação do que os nossos tribunais já vêm decidindo, né? Eu diria que um grande percentual é isso. E um outro percentual é de inovação mesmo. Mas o que acontece? A gente tem um Código Civil hoje vigente que está ultrapassado em muitas questões. Para você ter ideia, ele já nasceu velho, né? Ele promulgado em 2023, ele entrou em vigor em 2023, então foram 40 anos de tramitação desse código. Então ele já nasceu com alguns dispositivos que já não estavam de acordo com a realidade social. Então hoje a gente tem esse anteprojeto que está no Senado. Foi criada uma equipe de juristas, dentre as quais haviam vários, dentro dessa equipe haviam vários juristas do IBDFAN, inclusive. Foram feitos subgrupos relativos aos temas diferentes, o subgrupo de família e sucessões. Então, assim, são mais de 1.000 artigos sendo proposta a modificação. Em mais de 1.000 artigos do Código, que tem 2.000 e poucos artigos. Então, o que eu queria falar, para finalizar, e eu acho que vem convergindo com esse tema que a gente está falando, que é o tema da resolução extrajudicial, com esse provimento maravilhoso, que a gente está muito feliz, a gente está comemorando até hoje, é algo que eu acho sensacional, que para mim, se passar essa reforma com isso, eu já ficarei feliz, que é o seguinte, Walter, é a notificação de paternidade extrajudicial. Como é que propõe o texto? Vai ser o seguinte, só para contextualizar, Walter, a gente teve em 2023 no Brasil recorde de crianças registradas sem pai. Recorde. É algo assim terrível, absurdo. Então eu acho que essa proposição ela vem assim como uma reparação social, né? Uma tentativa de reparação social dessa realidade que é horrorosa, né? Crianças sem pai simplesmente. E aí, como é que eu ia para reconhecer essa paternidade? Tinha que ter um processo judicial, enfim, algo muito demorado. Vou falar rapidamente, que eu já vi que meu tempo está esgotou. É o seguinte, o cartório, a pessoa vai falar, a mãe vai lá registrar, a criança vai falar o seguinte, o pai é fulano. Se esse pai falar, eu não sou o pai, eu não vou registrar, ou se ele não registrar a criança, vai ser registrado como pai. E ele que vai para isso extrajudicial. Ele que entra para provar que não é. Exatamente. Então, vai inverter o ônus. Exatamente. Olha. E de forma extrajudicial, o que é sensacional. Então, eu só queria deixar isso... Isso também se quiser, a gente marca estudo do IBDFAN. Isso, a gente marca outro dia para falar de reforma do Código. Mas essa é uma coisa que, para mim, está dentro dessa linha extrajudicial, que também traz a possibilidade, o texto de reforma de conversão de regime de bens extrajudicial, adoção extrajudicial de maiores de idade. Então, a extrajudicialização vem para ficar. A gente que tem que se adequar e ela vem em prol da sociedade como um todo. Então, a produção já vai ter que marcar mais uns 2 programas. Vamos sair marcado. Pega a agenda aí. Nós só começamos só a debater. Cadê a Possati? Vamos marcar logo aqui as agendas. Logo ela marca. Doutora Carol, foi um privilégio tê-la mais uma vez aqui no nosso debate, aqui no estúdio da Rádio Justiça. E eu não admito que você fale mal da sua condução, que é brilhante e sensacional. Eu estava brincando comigo, doutor. Doutor Fernando, um abração também para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Só deixar uma palavrinha final. Para você que é da área jurídica, também se você é psicoterapeuta, psicólogo, se você é magistrado, se você é promotor, se você é procurador, se você é defensor público, vem para a vanguarda do direito das famílias e sucessões do Brasil. Venha para o IBDFAN e venha para o nosso IBDFAN DF. Tá certo. Doutor Jaderson, também foi um prazer, viu? Muito obrigado pela atenção aqui com a nossa emissora. Eu agradeço o convite e o privilégio de estar aqui falando para todos os ouvintes.
E o nosso tempo acabou de vez. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.